Continuando, então, a nossa leitura e discussão sobre o texto da Ana Freud, um texto que fala sobre a negação, a estratégia que a criança utiliza no dia a dia para elaborar os seus problemas. Eu estava falando agora há pouco, só para deixar gravado, então, quando a gente vê a Ana falando, ela não está falando de casos patológicos, ela não está falando de crianças que estão tendo problema, esses problemas levam ela para o divã. Ela está falando de observar crianças do dia a dia, crianças que estão enfrentando dificuldades por ser criança, mudança de escola, mudança de horário, visita nova em casa, nascimento do irmão, casamento dos pais, separação dos pais, coisas que não precisam ser, são triviais, não precisam ser sofridas, traumáticas. Então, como é que a criança lida com isso? E como é que a criança lida com mudança do próprio corpo? Então, ela traz muito essa discussão do Édipo, né? Tem um caso que a gente vai discutir hoje, de uma menininha que se incomoda com o irmão mais novo e o irmão mais velho, porque os dois têm pênis. Ela é menina, ela não tem. Ela vê os irmãos mais novos, o que é menor que ela com pênis pequeno, o que é maior com pênis maior, e isso irrita ela porque ela acha que ela está anormal. Então, como é que ela resolve isso? Percebe? São coisas do cotidiano, na brincadeirinha da escola, do ir ao banheiro, onde essas aventuras infantis começam a precisar ser elaboradas. Então, ela nos fala de coisas que não são patológicas. Então, ela começa, no capítulo 6, ela começou dizendo assim, a criança, ela tem uma forma de lidar com as suas angústias, e essa é a palavra-chave, tá? Vou até deixar texto aqui, gravado aqui. Angústia, essa é a palavra-chave para tudo no sofrimento da criança. Ela vai dizer assim, as angústias são fantasiadas. Tem um filme que eu recomendo para vocês assistirem, assistam. Eu assisti várias vezes, e a primeira vez que eu assisti eu chorei muito no final, então não vou dar spoiler para vocês. Eu não concordei com o final, mas o final foi muito bem feito. Eu faria diferente. Depois, no futuro, eu converso com vocês sobre o que eu faria diferente, mas eu faria diferente na minha forma de ver, né? Chama-se Pontes para Terabitia. Alguém assistiu esse filme? Vou anotar aqui que eu mando para vocês o link. A Rafaela não está aqui para perguntar para ela, né? Mas Pontes para a Terabitia trabalha exatamente esse caminho de quanto a fantasia é da criança e o quanto essa fantasia da criança agrega e conserta coisas. Então, ela começa no capítulo 6, ela diz assim, o primeiro passo que a criança faz é negação por fantasia. Ela faz de conta. Então, por exemplo, os pais estão separados, ou estão separando. Ela faz de conta que ela faz de conta que não está tendo uma separação, faz de conta que o pai está num novo trabalho, ela faz de conta que o pai está em casa, e ela brinca, não faz de conta, e ela não sofre como adulto, porque ela dá conta de brincar. Então, ela nasce o irmãozinho, ela faz de conta que ela também tem um irmãozinho. Ou, por exemplo, ela é menina e se descobre menina, descobre que não é menino. Isso traria uma certa ansiedade, então ela faz de conta que ela é menino. E como é que ela pode fazer de conta? Ela pode pegar um pequeno objeto, desenhar um bigode no rosto e dizer que é um homem adulto. A gente vai ver alguns exemplos desse tipo hoje. Mas ela, nesse capítulo 7, ela vai dizer assim, a Ana vai dizer assim, eu posso fazer isso, a criança faz isso, com uma crença, com uma fantasia. E é normal a criança fazer isso, fazer esse jogo. Não é normal no adulto. Quando o adulto faz isso, ele está fugindo de um sofrimento. Então, assim, duas perguntas se colocam. Primeiro, adulto também pode fantasiar como criança? Sim. Primeira resposta é sim. Bom, adulto que fantasia como criança, é normal? Normal é. É certo? Caminha para o adoecimento. Denuncia que está sofrendo e não está dando conta de resolver os sofrimentos. Entenderam? Então, nós vamos encontrar adultos negando a realidade, fantasiando, e a gente fala, mas é normal, a pessoa faz de conta que ele está bem. Pensa numa pessoa que perde um filho, e toda vez que vai colocar mesa, fantasia que o filho está em casa. Eu participei de um evento, eu escutei sobre um evento religioso, que eu fiquei assim, pensando assim, o quanto isso tocava na psicose. Uma paciente minha,
disse que ia receber na casa dela 3 anjos. Ela estava na igreja dela, e eles iam fazer uma novena, e a novena é os anjos, os 3 anjos, acho que era Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel e tem mais um, qual é o nome? Miguel, Gabriel e Rafael? Rafael, isso. Esses 3 anjos iam circular pela casa dela. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael. E ia de casa em casa. Aí a amiga dela, ela me contando, né, com uma alegria pela sensação que ela teve. Claro que eu não estou invalidando a experiência religiosa. Não é. Meu objetivo não é invalidar uma experiência religiosa, mas tentar entender como psicanalista os mecanismos desencadeados nessa fantasia, né, desse processo fantasioso. Então, essa fantasia por negação. Ou, desculpe, nessa negação por fantasia. Negação da realidade, nesse caso. Então, ela diz assim, a amiga dela falou assim, ó, os anjos estão saindo de casa agora. Era um faz de conta. Aí ela chega para o filho e fala, olha, os anjos estão chegando. Ela mora 4 quadras, vai demorar aí 5 minutos. Deu 5 minutos, eles imaginam que a campainha tocou. Aí ela vai e abre a porta. Aí nisso aí o filho dela já ficou todo arrepiado, que ele já sentiu que os anjos chegaram. Aí ela começou a me descrever a entrada dos anjos. Aí eu perguntava, mas você via os anjos? Eu falei, não sou louca. Eu imaginava. E ela imaginava os anjos chegando e tinha uma mesa posta. Mesa com 3 pratinhos, tudo esperando os anjos. E ela foi brincando com isso. Mas foi uma brincadeira tão envolvente, que ela hospedou aquela semana os anjos na casa dela. Então, cada vez que ela ia se alimentar, ela colocava a mesa para eles tal, e fez um faz de conta. E se sentiu muito bem. Ela estava vivendo um momento difícil, de tristeza, de adoecimento, a mãe doente, enfrentando Alzheimer, todo esse caminho foi acontecendo, e ela se sentiu ali, vamos colocar a linguagem religiosa, muito abençoada. Bom, independente do valor religioso de tudo isso, psicologicamente teve valor? Sim, porque ela fez uma negação por fantasia. Ela fantasiou um momento. Então a gente pode fazer isso o tempo todo. A pessoa, por exemplo, vai andar. Eu me lembro de uma pessoa que tinha que sempre caminhar num trecho a pé sozinha e tinha medo. Então ela imaginava que tinha alguém com ela, um amigo forte, conhecido. Então ela ficava conversando com essa pessoa, não existia ninguém. Ela não era a louca que falava com ninguém. Ela sabia que não tinha ninguém, mas ela fazia de conta. Essa é a afirmação que a Ana nos traz. A criança sabe que é de faz de conta, mas ela se permite brincar. Tá? Então, ela se permite. Perceba uma sutileza entre isso e psicose. Na psicose, o psicótico não sabe que está brincando. Ele não sabe. O psicótico vê a pessoa, ouve uma outra pessoa. E aí nós estamos diante de um processo psicótico, um engano, um engodo, um engano das sensações. Visual, tátil, palativa, o paladar, olfativa, auscultativa, escuta, tudo está sendo enganado e o problema passa a ser psicótico. Então eu tenho um delírio e uma alucinação. Não, a Ana não está dizendo que as crianças alucinam e veem uma pessoa. Elas fazem de conta e elas acreditam nisso. E ao fazerem de conta, elas mergulham nisso. O adulto tem essa propriedade? Olha, o adulto ainda é criança. Nós tomamos as nossas decisões com os nossos 3, 4, 5 anos de idade, na fase que está se organizando. Os pacientezinhos da Ana eram pacientezinhos de 2, 3, 4, 5, 10, 11 anos de idade. Esses eram os pacientes dela. Essas eram as crianças que ela atendia naquele orfanato em que ela trabalhava. Esse era o trabalho de campo dela. Inclusive, se alguém do grupo depois quiser trabalhar com crianças especializadas nessa área, me avisa. Eu pretendo montar mais para frente um grupo de leitura e discussão dos textos da Ana Freud sobre criança. Vale a pena, né? Onde ela trabalha a questão da ludoterapia. É bem interessante os textos dela. Tem vários livros que não são difíceis de se compreender, não. São bons. Mas daí a pessoa que de fato fosse especializar com criança. Eu sei que, por exemplo, a Paula, a Cíntia, tem esse caminho, né, de buscar isso. A Rafaela também, no campo da pedagogia, também tem esse caminho. Eu sei que a Tereza também é pedagoga, talvez tenha esse desejo. Bom, nesse capítulo, ela começa a dizer que a criança não só fantasia, não só nega a realidade por fantasia, mas ela começa a negar a realidade por falas. Agora vocês vão ver os adultos entrando na história. Olha como é que ela recapitula o capítulo 6. Ela diz assim, o ego infantil
Ela começa o capítulo assim: durante alguns anos, o ego infantil está em condições de livrar-se de fatos indesejáveis mediante a negação dos mesmos. Entenderam? Coisas que acontecem que a criança não quer que aconteça porque não são desejáveis, isso traz angústia. Então a criança faz o quê? Ela começa a fantasiar, ela nega fantasiando. Enquanto mantiver intacta a sua capacidade de comprovação da realidade. Quer dizer, enquanto ela estiver nessa infância, ela vai negar a necessidade de comprovação. Ela não precisa que prove que existe Papai Noel, existe o Sandman. Sabem que é o Sandman? O Homem de Areia? Vocês já ouviram falar dele? Não é um conto muito comum na nossa cultura, né? No interior de São Paulo, eu sou paulista do interior, e lá existia a história da pisadeira. Já ouviram falar da pisadeira? Alguém já ouviu? Nunca ouviram falar? Olha, observem só. A pisadeira é um bicho-papão que atormenta crianças na hora de dormir. Então, para você não ver a pisadeira, você tem que dormir logo. Sabe o nosso Nana Neném, que a gente não consegue entender por que é tão aterrorizante? Nana Neném, que a cuca vem pegar. Papai está na roça. Mamãe foi trabalhar. Quer dizer, a criança está sozinha. Então, assim, a gente fala, mas como é que uma criança vai dormir? Ela tem que dormir, porque senão a cuca pega. Então, a criança aprende que dormindo, o monstro não pega ela. Ela pode sonhar. O Sandman, o monstro de areia, ele começa a jogar areia nos olhos, então o olho fica pesado, então a criança tem que fechar os olhos. A pisadeira, ela é um monstro da crendice. Eu aprendi assim quando criança, nunca li sobre isso, tá, gente? Eu aprendi, a pisadeira é um monstro que tem a mão furada e te mata sufocado com a mão. Como ele faz isso? Isso eu comecei a pensar como adulto. Como é que o monstro que tem a mão furada me sufoca? Se ele colocar a mão aqui, ela é furada. É ilógico. Mas a criança faz esse mundo da fantasia. Ela acredita nisso, ela gosta de acreditar. Ela se envolve nisso. Porque quando ela faz isso, ela se obriga a dormir, fantasia, o sono. O Sandman, que os europeus vão trazer como esse ser que coloca areia nos olhos, e essas areias constroem os nossos sonhos e podem se transformar em pensamento. Assistam o desenho Jack Frost, não, Os Guardiões da. Agora falhou a memória. Não é o mito dos Guardiões, acho que é o Segredo dos Guardiões. Quem não assistiu, é a história de Jack Frost. É bem interessante também, que trabalha sobre esse Sandman, que se não existir, o pesadelo toma conta da criança. Então, assim, as crianças fazem de conta. Só que agora a Ana vai dizer assim, olha, enquanto mantiver intacta a faculdade de comprovação da realidade, quando a criança chega na fase de questionar e só acreditar naquilo que ela prova existir, essa faculdade de fantasia deixa de ser tão fácil de se existir. E é por isso que eu até no nosso último encontro eu mencionei Crônicas de Nárnia, onde você vê o Aslan dizendo que uma das personagens não viria mais nas outras viagens porque ela se tornou adulta. Ela passou a não acreditar mais naquele mundo de Aslan. Onde você vê, por exemplo, o pó do Faz de Conta, o Faz de Conta aqui da Emília, o pó de Pirlim-Pim-Pim, etc., só existir no mundo da fantasia, onde as pessoas mergulham nesse mundo. Onde as fadas só existem se você acreditar. Se você não acredita em fadas, elas morrem. Quer dizer, ninguém está afirmando a crença, existe ou não fada, mas enquanto você acredita, ela existe. Mas no momento que você não acredita, ela morre. Por quê? Porque ela deixou de ser acreditada. E não é o elemento fé, não é o mesmo elemento religioso, é o elemento fantasia. Isso é um ponto interessante destacar. Por quê? Nós vamos achar pessoas que vão descredenciar as fantasias por tentar colocar no lugar o elemento fé. Fé é religião. Fé diz respeito à minha convicção da minha espiritualidade. Fantasia diz respeito à elaboração de problemas. Então, as fantasias me nutrem como criança em elaborar os problemas. A fantasia é o fermento, é o fomento, é o combustível para a fé? Talvez seja. Mas a fé está vinculada a um outro padrão. A fantasia está mais para um processo de estabilização. Ela é tão poderosa que Jung, quando vai falar dos arquétipos, por exemplo,
Ele fala que o nosso self precisa de arquétipos para que nós estejamos estabilizados. A perspectiva de Jung é diferente da nossa, tá? Jung, enquanto psicanalista, emprestou muitos termos para a psicanálise. Depois de um rompimento com Freud, ele continua a teoria dele e vira hoje o que a gente chama de psicologia analítica. Não é psicanálise, tá? Então, não faça essa confusão. Jung, inicialmente, foi psicanalista, depois saiu da psicanálise e fundou a própria escola dele. Muito boa, muito madura, tem muitos terapeutas junguianos também, mas é um outro viés. Mas Jung falava um pouquinho do self. E o self só se estabiliza no nosso jeito de ser com uma fantasia, que ele vai chamar de arquétipo. O que é um arquétipo para Jung, para esse pensamento junguiano? Uma fantasia de algo que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho filhos e tenho que cuidar deles, eu construo uma fantasia, eu, homem, construo a fantasia talvez do grande sábio, o ser que sabe todas as coisas. Eu estava aqui ontem, a minha filha de 16 anos chegou para mim e falou, olha, estou fazendo uma prova, não entendi tal problema. Eu falei, de quê? De química. Eu falei, eu só tirava 10 em química, joia. Eu estudei química faz 40 anos. Aí quando eu vi ali mol, não sei o quê, eu lembrava, mas não sabia mais fazer as fórmulas. E eu falei assim, gente, eu vou ter que recuperar a lembrança de 40 anos atrás. Eu tirava 10, mas há 40 anos atrás, não sei mais nada de química, né? Aí fui pegando, recapitulando. Mas olha só, olha o arquétipo do sabe tudo. O pai tem que ser aquele que sabe todas as coisas. Se ele não souber... E o que eu falei para minha filha? Não, se eu não souber, eu vou aprender e te ajudo. Isso é um arquétipo. Isso não é ruim desde que não se torne crônico, desde que não tire a minha personalidade, desde que não me torne narcísico, desde que seja uma máscara que eu utilize para um determinado momento e entenda que não é para tudo. Os arquétipos, essas fantasias, nessa visão junguiana, precisam existir para momentos da nossa história, para nos estabilizarem. Gente, a base disso é a fantasia. E como é que a criança constrói essa fantasia? Inicialmente, ela nega a realidade, porque a realidade é agressiva, fantasiando. Segundo, agora nesse capítulo, a criança começa a negar a realidade falando. E sabe quem é que ensina a criança a negar a realidade falando? Agora vocês vão se descobrir na arte. Tenta imaginar, seu filho leva um tropeção, começa a chorar, ele bateu o dedinho ali no cantinho da porta, tá doendo nele. O que você fala para ele? Eu queria que alguém... Márcia, seu filho levou um tombo, esfolou o joelho, tá doendo, tá saindo sangue. E aí você tem que resolver o problema com o seu filho. Como é que você consola ele, Márcia? Eu dou um beijinho onde ele levou o... E qual é a frase que vem? Vai sarar. Ou muitas vezes, sarou, ó, acabou a dor. Sarou, sarou. Ou tipo, não tá doendo, ó, acabou a dor, não tá doendo. Não tá doendo, não, vai passar. Ou você vai tomar injeção, vai levar o filho para tomar injeção. Não, é só uma picadinha de abelha, é rapidinho. Você está mentindo para ele? Isso. Não está mentindo. Você está levando ele para um mundo da fantasia, onde uma agulhada é só uma picadinha, onde o beijo da mãe cura. Gente, vocês não conseguem imaginar a força que isso tem para o adulto. Isso é tão forte. Olha só, Márcia, o que você fez, o que você falou. Ele esfolou o joelhinho lá, você vai lá dar um beijinho, ó, sarou. Quando ele tiver adulto, e ele for num terapeuta, ou ele estiver sofrendo com alguma coisa, alguma dor, uma pessoa vai chegar nele, vai pôr a mão nele, vai fazer assim, olha, vai passar a dor. E a dor vai passar. Mas vai passar porque a pessoa fez uma mágica? Porque dentro dele ele carrega o mundo da fantasia, onde um beijo curava, onde um toque da mãe curava. Agora, basta ele entrar na mesma fantasia, a fantasia está pronta. Nós não jogamos fora nenhuma fantasia da vida. Toda fantasia que a gente cria, ela fica guardadinha. No determinado momento da nossa história, a gente pode usar aquela fantasia. Perceberam? E quem é que ensina para a criança... E eles até entram mesmo. Fantasiar com palavras. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eles entram porque... Márcia, eu falei que eles entram até porque depois, quando eles se machucam, eles vêm até a gente e pedem para a gente estar beijando, né? Exatamente. Orlando. E quando a mãe não está perto, eles falam sozinhos. Eles fazem a voz da mãe. Jamil, pode falar. Eu sou bem difícil de lembrar quando eu era pequenininho, né? Mas tem uma coisa que eu lembro, eu devia ter uns 3 anos, 4 anos, meu avô,
ele diz que quando a gente tem dor de barriga, tem que fazer um pouco de xixi na mão e passar na barriga. E eu fazia isso. E daí eu chegava para ele, eu lembro que eu chegava e falava assim, vô, parou de doer. O que você fez? Eu passei o xixi, daí meu xixi na barriga. Mas, olha, eu de verdade, eu acho que eu tinha aí 3 anos, 4 anos no máximo. Mas é a única coisa que eu lembro também dessa idade. Você vê? E é uma fantasia. Fantasia, é. E curava, com certeza curava. E aí, depois, você pode tentar elaborar como isso passou para o dia a dia. Porque isso passou de alguma forma. Talvez hoje você não faça xixi. Agora, o que é fazer xixi? Demarcar território, dizer é meu, ser senhor daquele local? Os animais fazem isso. Então, assim, todas as vezes que vem uma dor de barriga emocional, você pode simplesmente começar a tomar as rédeas daquilo, é o fazer xixi. Quer dizer, a fantasia continua existindo, ela só mudou de roupa. Mas percebe a força disso, Jamil? Quer dizer, algo que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade, e ainda continua tendo alguma força dentro de você. Mas eu não faço isso mais não, tá? Não, se fizer, a gente entende. Agora mesmo que você faça, você não vai contar. Mas, assim, lembra, vocês já estudaram sobre necessidade, desejo e amor. O amor fica sozinho e perde a necessidade e o desejo. A construção do amor é o vínculo, é o repetir um ato. Então, a gente repete atos e perde o porquê quando está repetindo esses atos. Mas a sensação continua existindo. Então, voltando aqui para a Ana, ela está ensinando a gente, olha como é que ela diz, faz o maior uso possível desse poder, não se limitando exclusivamente à esfera das ideias e da fantasia, visto que não pensa apenas, também representa. Agora, ela fala assim, a criança, ela começa a utilizar os gêneros de objetos externos para dramatizar a sua inversão das situações reais. Então, ela não só cria uma história fantasiosa, nega a realidade fantasiando, como ela começa a usar objetos. O caso do que o Jamil comentou é a utilização de um objeto. Então, ela começa a utilizar objeto, coisas. E são coisas simples, gente. Até para vocês terem uma ideia, vocês devem se lembrar quando criança, principalmente aqueles que são de cidade muito pequena, a história do benzedor, de utilizar um galinho de arruda, um hortelã, alguma coisa. Eu gosto muito de chá. Quando eu passei mal quando criança, comi um negócio que era veneno, e não sabia que era veneno na frutinha, a minha avó pegou hortelã, passou em mim, eu tomei chá de hortelã. O hortelã me curou naquele dia. Bom, ele me curou, não sei. Eu me lembro da cena, eu tinha 9 anos, eu me lembro da cena como se fosse hoje, onde eu estava muito mal, tomei um chá de hortelã, vomitei por conta do chá de hortelã. Quando eu vomitei, era a fruta que eu tinha comido. E minha avó passava hortelã no meu peito. Eu amo hortelã. Eu tenho hortelã na minha casa, não falta hortelã em casa. Eu tenho vaso de hortelã. Eu tomo café com hortelã. Então, assim, é por causa daquela época? Talvez seja. Talvez eu tenha perdido o link, só conhecer a história e não consigo ver meus fatores desencadeadores disso. Talvez o hortelã lembre a minha avó, mas só para vocês entenderem que as histórias infantis, elas carregam agora a representação. Estamos trabalhando com crianças. Então ele vai dizer assim, a criança ela utiliza tudo isso. Olha, a negação da realidade também é evidentemente um dos muitos motivos subjacentes das brincadeiras das crianças. Em geral, e nos jogos de personificação em particular. Quando a criança está brincando, ao brincar ela nega. Querem ver uma brincadeira bem interessante? Quando você brincava, eu sou pobre, lembra essa musiquinha que vem da França, tal, para o Brasil? A gente estuda na escola como folclore, tem um nome para isso, eu esqueci o nome dessas musiquinhas, mas eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Eu sou rico, aí tem um outro, eu sou rico, 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 de marré, marré. E aí tem toda a brincadeira, como se fosse aquela quadrilha francesa, que vem um para cá, outro para cá. Bom dia, Vossa Senhoria, vem, e aí pega uma criança e leva essa criança para estudar. Eram figuras que aconteciam no dia a dia, onde o rico vinha, pegava uma menina pobre para ser serviçal, e a criança brincava disso, teatralizava isso. Tem uma série antiga da minha época de adolescente, que coisa horrível, né? Do século passado. A Hora do Pesadelo. Tinha a história do Fred Krueger.
E no Fred Krueger, eles cantavam 1, 2, o Fred Krueger vai te pegar, não sei o quê, como as crianças pulavam corda e contavam histórias do Fred Krueger. Aí você fala assim, nossa, que coisa macabra. Todas essas brincadeiras infantis eram formas infantis de se elaborar dores, angústias, perdas, mortes. E como é que a criança elaborava isso? Brincando, fazendo de conta, construindo historinhas. A história do tô jogando e morri era dar conta de elaborar a morte de forma lúdica, brincando. Então, o que a Ana vai percebendo é que todas as nossas brincadeiras são formas da gente negar por palavras. Uma musiquinha de negação que é gostosa, que a criança canta e vai dar instrumento para ela depois viver esse drama. Né? Quando ela diz, por exemplo, assim... O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Vocês acham que uma criança de 4, 5, 6 anos dá conta de entender a complexidade disso? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Vocês acham que um menininho de 5, 6 anos entende a complexidade dessa palavra e dizer assim, estou decepcionado porque eu confiei nas suas promessas de amor e elas foram quebradas? Isso eram falas que resolviam angústias de perdas. Então, eu estava criando, por meio de palavras de adultos, toda uma história. É isso que a Ana está pescando e está percebendo. Então, ela diz aqui num capítulo, seguindo o texto, né? Avançando um pouquinho, e ela vai falar, por exemplo, de um livro, onde nesse livro havia várias cadeiras, e descrição de várias cadeiras, e cada cadeira representava um personagem. Quando o menino sentava na cadeira, ele era um leão. Então, ele só era um leão quando estava naquela cadeira. Quando ele sentava numa outra cadeira, por exemplo, ele era capitão de um barco, então ela vai nominar. Na primeira cadeira, ele é explorador, subindo o Amazonas de noite. Na segunda cadeira é um leão assustado, assustando a sua babá com rugidos. Na terceira cadeira ele é um capitão. E aí na quarta cadeira quem ele é? Ele mesmo. Quer dizer, até ser ele é um papel. E aí ela diz assim, os elementos para a construção de um agradável mundo de fantasia estão ao alcance da criança, mas sua tarefa e sua conquista são o reconhecimento e a assimilação de fatos da realidade. Eu estava vendo anteontem um videozinho, coloquei aqui o YouTube rodando, de repente passou um vídeo de uma música na África, numa comunidade muito pobre, e aí o pessoal dançando, aí começou a mostrar as crianças correndo para cá, correndo para lá. Você vê assim, nítida a pobreza, né? Morando em casebres, crianças descalças, barrigudinhas, correndo para cá, sorrindo, dando alegres. E aí você fala assim, mas como é que elas, sem internet, sem a tecnologia, sem o conforto que nós temos, sem um banheiro adequado, sem uma escola adequada, como é que elas dão conta de viver? Vivendo, fantasiando, fazendo de conta. Tem um filme chamado Quem Quer Ser Milionário. As primeiras cenas do filme são assim chocantes de você ver o sofrimento na Índia. E você fala assim, poxa, ser criança é isso, é não levar a sério algumas coisas. Quando é que nós começamos a adoecer? Quando nós perdemos a capacidade de ser criança. E quando isso acontece? Quando a gente não tem mais capacidade de fantasiar. Só que a Ana alerta que manter a fantasia sempre é caso de loucura. Ela diz assim, é curioso que os adultos sejam tão propensos a utilizar esse mesmo mecanismo com maior facilidade em seus relacionamentos com as crianças. Então ela está dizendo assim, você adulto que se acha muito racional, quando você vai conversar com criança, você fala igual criança. Você pega uma criança, cadê a menininha do titio? Por que você está falando igual criança? Você não é mais criança. Você senta no chão, você brinca, você faz careta. Por que você faz todo esse papel? Porque você ainda é criança. Porque você traz de volta essa criança. Tem um filme interessante, eu não me lembro o nome dele, agora assisti faz pouco tempo, mas é de um personagem que ele é extremamente sério, meio nerd, e em determinado momento ele vai para a casa de um colega de trabalho, que é um menino que está fazendo estágio na empresa dele, é um menino que já é muito adulto, e ele começa, ele está ensaiando para uma peça teatral.
E ele faz um personagem de criança, mas ele é muito sério. E aí, de repente, a mãe desse menino entra no quarto e vê ele interpretando um papel de uma criança. E a mãe não sabe o que está acontecendo, pensa que ele é um pedófilo, é coisa que... mas na verdade ele estava voltando a ser criança. E é interessante que isso era uma pessoa, o filme tenta apresentar isso, era uma criança, uma pessoa extremamente fechada, séria na vida, que não conseguia elaborar os problemas, mas quando fez um papel de criança, as coisas se elaboraram. Gente, isso é tão forte que surgiu um cara chamado Moreno, na França, e fundou um grupo de terapia chamado Psicodrama. Ele começa um trabalho com prostitutas e desabrigados na rua. E ele propunha para essas pessoas interpretar papéis, e a partir da interpretação desses papéis, dessas esquetes, trazer a discussão à tona. E as pessoas começavam a resolver a vida. Então, por exemplo, pegava uma pessoa muito passiva, sabe aquela pessoa que não sabe dizer não, que não sabe resolver a vida sozinho, extremamente dependente, entregava um papel para ela de uma pessoa agressiva, cruel, e a pessoa, ao interpretar esse papel, ela descobria que ela também era tão agressiva e estava guardando isso. Eu tinha em Brasília um grupo chamado Grupo de Intervenção, Grupo de Empoderamento Masculino. E eu trabalhava com homens agressores, homens que bateram em mulheres. Né? Eu tinha um dos que participava do grupo, ele tinha demolido a casa com uma marreta. Pegou uma marreta e demoliu, derrubou uma casa inteira. Quando a mulher chegou, ele falou assim, pode ficar com a casa para você, e foi embora. E aí ele disse no grupo assim, eu queria ter dado a marretada nela. E aí ele deu na casa. Esse é um dos casos. Um outro, o homem pegou a esposa no momento de separação, rasgou a roupa dela com agressividade, jogou ela no chão, foi preso. Assim, todos homens agressivos, todos homens que de alguma forma tinham se envolvido nisso. E eles recebiam papéis, papel de ser pai, de ser mãe, de ser filho. Era incrível, por interpretar em papel como crianças, eles traziam a esses homens toscos, brutos, agressivos, percebiam o quanto eles são crianças e são frágeis, e elaboravam o sofrimento deles. Olha, qual ferramenta a gente está usando? A ferramenta de tornar um adulto criança. Então, assim, se você está numa comunidade, num grupo, e deseja ajudar pessoas, trabalhar com teatro, onde você dá papéis infantis para a pessoa que está enfrentando problema, é um caminho de fazer ela recuperar essa criança. E é o que a Ana percebeu. Ó, quando uma criança brinca, quando o adulto brinca com criança, ele vira de novo criança. E ao virar de novo criança, ele recupera a forma infantil de elaborar problemas. Olha, não é de se tornar neurótico, de elaborar problema. Vamos entender, a neurose só vem se eu não conseguir me defender. O problema vem, o meu ego tem capacidade de se defender dele. Agora, se o problema vem e o meu ego não teve a capacidade adequada de se defender, isso então vai se tornar uma situação mais traumática e precisará ser recalcado. Se tornar recalque, aí vai ser um processo neurótico. Compreender a sequência que ela está apontando aqui? Posso avançar? Tereza, está ficando mais claro o texto? Está bem mais claro. Bom, aí ela diz assim, é uma coisa muito comum dizer a uma criança ainda pequena, mas o rapagão, ele é, e declarar contrariamente aos fatos óbvios, é tão forte. Você pega aquele menininho franzilinho, pequenininho, baixinho, nossa, mas ele é tão forte, olha que bonitinho que ele é. Pega um menininho feinho, que está chorando porque chamaram ele de zoiudinho, de magricelo, ou de gordinho, sabe? Uma situação, criança é cruel, pega um detalhe do corpo e atribui um apelido, e o menino não quer. Aí o pai, a mãe, o tio, o professor falam, nossa, mas ele é tão bonito. E olha, que é tão forte como o pai, tão esperto quanto a mãe, valente como o soldado, robusto como o seu irmão mais velho, né? Aí a criança acredita. Ela sabe que ela é fraca, mas ela faz de conta. Olha, começa a surgir a fantasia pela palavra, pela fala, pelo ato, ela está atuando. Freud vai chamar isso de acting out. O que é acting out? Nós temos o acting in, né? Eu ajo dentro, e o acting out, eu ajo fora. Eu posso sofrer dentro de mim e eu posso sofrer para fora. Sofrer para fora é fazer um papel. Sabe aquela situação, eu estou com medo e estufo o peito e vou lá e faço as coisas, morrendo de medo, mas todo mundo, nossa, o cara é valentão mesmo, né? Isso é eu, não contem para ninguém, é eu perto do rato, tá?
Se aparecer um rato onde eu estiver, eu mato o rato. Eu piso na cabeça do rato, porque eu tenho medo de rato. Mas eu não corro do rato. A minha sogra diz que eu corro. Eu não corro. Se o rato vier, eu mato ele, porque eu sou homem, não posso correr do rato. Como é que eu vou correr de um rato? Um homem de quase 1,80 correr do rato com mais de 100 quilos? Não, não pode, é feio. Então, o rato vem, o pessoal até vídeo já gravou de eu matando o rato, mas eu matava. Eu falava, tá vendo? Eu não corri. Então, é mais ou menos isso. A gente interpreta um papel. Sabe, é mais ou menos assim, você transforma suas vísceras em músculo. Isso acontece o tempo todo, nós fazemos isso o tempo todo. Mas onde é que a gente aprende isso? Quando criança. Quando o pai da gente, alguém, né, dizia pra gente, você é tão forte, olha, não, você dá conta. Você olhava, não dou conta, não dá conta. Então eu vou dar conta. E faz de conta que. Ela continua aqui, ó. É natural que, quando as pessoas querem confortar uma criança, recorram a essas inversões dos fatos reais. Não vai doer nada. O pai vai viajar, a mãe vai viajar, a criança começa a chorar. Não, amanhã ele está de volta, vai ser rapidinho. Vai demorar um mês. Vai ser rapidinho. Não, só vai ser só uma picadinha. Não vai doer, não. Não, tá uma delícia esse remédio. Olha, nossa, tem gosto de baunilha. A criança não quer tomar o remédio, tá horrível. Tem gosto, tem gosto de morango. E a criança vai tomar aquela coisa horrível. Né? Eu me lembro de uma colega dos meus pais que passou mal e ela tinha que ir a uma churrascaria. E ela estava com o estômago revirado. Então ela foi para frente do espelho e conversou com ela e falou assim, olha, hoje você vai comer só banana maçã. Você vai comer bastante banana maçã. É tudo muito leve que você vai comer. E ela foi para a churrascaria e comeu e não passou mal. Quem é que ouviu ela? A criança dela. A sua criança interior. Por quê? Nós aprendemos isso. É isso que a Ana está dizendo. Isso tudo é recurso que a gente tem. Os adultos asseguram-lhe que quando ela se machucou, que já passou. Ou que não foi nada. Que certa comida que ela detesta é uma delícia. Eu fui a um velório, estava na fila, a pessoa que estava na minha frente abraçou a minha amiga, que tinha perdido a mãe, e falou assim, não, calma, fica tranquila, sua mãe está em boas mãos agora, sua mãe está com Deus. Né? Aí chegou a minha vez, eu estraguei, né? Eu estraguei a dinâmica, mas que ela precisava viver o luto. Eu abracei ela forte, ela não chorava. Por quê? Todo mundo seja forte. Não, é o melhor. Deus sabe o que faz. Sabe essas falas? São falas invertidas, que funcionam bem para a fantasia. Mas quando a fantasia não dá conta, eu abracei ela e falei assim, chora, sua mãe morreu. Você tem direito de chorar. Aí ela desabou. Ela só esperava que alguém dissesse para ela que ela podia chorar. Chorou que molhou minha blusa toda de choro. Aí eu falei assim, agora está mais leve? Ela disse, agora eu estou mais leve. Então, assim, a fantasia é boa, mas algumas vezes a gente precisa sair da fantasia. E a gente aprendeu a viver a fantasia, faz de conta, quando criança. Aí ela começa a contar a história. Ela fala aqui, olha, tinha uma menina de 2 anos que costumava, sempre que a mãe saía do quarto, anunciar um fato com um murmúrio mecânico. A mãe saía do quarto, a menina falava assim, mamãe volta já. Por que ela fazia isso? Porque ela estava fantasiando por palavras. Quem percebeu isso foi o Freud. Num joguinho do netinho dele, em que ele pegava o carretel, jogava o carretel e puxava o carretel e falava foda. Né? Então ele jogava o carretel e depois ele sentia prazer de trazer de volta. E por que Freud fez, ele chama o jogo do fordar, do carretel, né? Dessa expressão dessa criança? Ou o jogo do peão. Alguns dizem que talvez não fosse o carretel, mas um peão, que a criança jogava e amarrava o pedacinho do peão na mão para não precisar toda hora entregar para ela. O que a criança faz quando joga e pega de volta? Ela vivia a dinâmica de que a mãe foi embora, mas ela volta. A Super Nani, lembra da Super Nani? A Poli alguma coisa, Super Nani brasileira? Eu tenho até um livro dela. Ela trabalha com método cognitivo comportamental, é bem interessante. Mas a Super Nani pegou um caso interessante de uma criança que todas as vezes que o pai ia viajar, e o pai trabalhava na Marinha, então o pai estava sempre viajando. Mas todas as vezes que o pai ia viajar, o pai saía
de madrugada, escondido do filho, porque se o filho visse ele saindo, ele entrava em desespero e chorava, 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 e o pai não suportava aquilo. E a Super Nani passa uma semana com essa criança e ela começa a jogar, brincar com a criança, e ela pega uma madeira, coloca a madeira assim, né, e pega a bolinha e joga a bolinha, fala assim, ela vai, mas ela volta. Ela vai, mas ela volta. E a Super Nani está ensinando a criança ali que as coisas que vão podem voltar. Porque a criança está aprendendo a viver o luto da saída do pai. E a criança brinca, ó, brincando, ela dava risada, ela jogava a bola voltava. Aí ela falava, vai, volta. Que a criança não consegue construir frases, verbos, conjugar, mas ela usa palavras. Menino de 2, 3 anos, vai, volta. No dia que o pai vai sair, o pai quer sair escondido. Ela fala, não, despeça do seu filho, dê um beijo nele, dá tchau para ele. Fala, mas ele vai chorar. Fala, faz isso. Aí, isso tudo filmado. Aí a criança, o pai dá um beijo no filho e fala, papai vai sair, papai vai para o trabalho. E a hora que vai entregar o filho para a mãe, a criança entra em desespero. Aí a Super Nani fala assim, ele vai, mas ele volta. Aí a criança para, é mágico. Você vê a criança, ela para, vai, volta. Ela diz, vai e volta, e mostra a bola para ele. Aí a criança olha para o pai, vai, e volta. E o pai vai embora. Então, assim, para entender que a criança, essa criança desse episódio da Super Nani, ela está fazendo um jogo. Negação por atos e palavras. Ela está negando a ausência do pai, falando que ele volta. Então, ela está percebendo. Isso é uma criança de 2 anos de idade. Então, é uma coisa muito precoce, muito sutil. A gente não percebe a formação dessa fantasia e a força que isso tem. Olha, outra criança inglesa costumava gritar em voz lamentosa sempre que tinha que tomar um remédio amargo. A própria criança fazia assim. Ela tinha que tomar e ela dizia assim, gosta, gosta, gosta. Tem um quadro no TikTok e no YouTube de um menininho que vai tomar, vai fazer exame de sangue, e ele fala para ele assim, não chora não, não chora não, não olha, não, ele está falando com ele, não olha, não vai doer nada. E você vê o menino chorando com o bracinho assim, não vai doer nada. E você fala, gente, olha que interessante, a própria criança internalizou a fantasia de negação por atos e palavras. Gente, isso vai fornecer material para a gente compreender as obsessões que vão surgir, os toques que vão surgir. Por que algumas pessoas têm que trancar a porta 3 vezes? Por que algumas pessoas têm que bater na madeira quando fala alguma besteira? Por que a pessoa tem que usar a mesma peça de roupa num determinado jogo? Porque ela está construindo pensamentos mágicos. Só que ali já é neurose. Aqui é a construção de uma defesa. Ela menciona aqui muitos dos presentes oferecidos às crianças, aos visitantes adultos, fomentam a mesma ilusão. Por exemplo, você dá para uma criança, nós não temos mais, graças a Deus, um docinho, que na minha época tinha, e os que são próximos da minha época vão se lembrar, um cigarro de chocolate. Lembra, Tereza, desse cigarro de chocolate? É um cigarro mesmo. O que eu fazia? Eu pegava aqui e ficava fumando um cigarro, um chocolate. Hoje não tem mais isso. Hoje tem o cigarro eletrônico, né? Que é aquele vaporzinho com um monte de sabor. Acho que é pior ainda, né? Mas, assim, só para a gente compreender, as crianças recebiam presente de serem adultos. Um presente, o kit médico. Recebe hoje o kit médico, o kit costureira, o kit de manicure. Porque agora ela faz de conta, por atos ou palavras, que ela é aquilo. E ela brinca com aquilo. E a criança acredita naquilo. Não. Acreditar é fé. Você acredita ou não em Deus. Você acredita ou não na Bíblia, num outro livro sagrado. Isso é fé. Isso vai viver com você a sua vida toda. Ela fantasia, é outra força, vai dar a mesma força da fé, mas é outra força. A criança sabe que ela não é médica, ela sabe. Por que a gente precisa entender isso? Porque se a criança acreditar que é médica, ela vai querer operar alguém. Ela rompeu o limite da realidade. A criança que põe uma capa do Superman, ela fantasia que é Superman. Ela não acredita que é Superman. Porque se ela acreditar que ela é Superman, ela é psicótica. Ela vai subir numa casa e vai pular e vai morrer. Ela fantasia.
Por que a gente está colocando esses termos? Porque um dos pontos que a Ana vai dizer é assim, quando a criança fantasia, ela tem que estar preparada para que no momento que você diga algo que não é fantasioso, ela muda automaticamente. A criança está brincando, que ela é mamãe, que ela manda em você, que ela te dá ordem, e de repente fala, não, acabou agora a brincadeira. Ela na hora sai da brincadeira. Ela não continua achando que é sua mãe. Ela sabe que ela é filha, a fantasia, por isso que eu falei, a fantasia é uma roupa. E a Ana põe isso nesse capítulo, diz assim, a criança está habilitada a entender que fantasia é fantasia, então ela tem uma vida paralela na fantasia que só funciona na fantasia. Então ela dá conta de entender a realidade. Então, fantasia não me tira da realidade. Fantasia não é fé. Então, quando eu conto para uma criança um conto de fada, ou eu trago uma fantasia para ela, ou eu brinco com ela sobre isso, eu não estou alterando conceitos de fé, e nem estou alterando conceitos de conhecimento racional. Eu estou lidando com uma defesa que é chamada de negação por fantasia, por atos ou por palavras. Então, ele diz assim, que a criança recebe o brinquedo com uma roupinha para parecer uma senhora, para parecer um modelo, para parecer uma enfermeira, para parecer uma médica. Ela pega uma Barbie, uma menininha pega uma Barbie, e ela se imagina sendo a Barbie. Ela fantasia aquilo, ela elabora aquilo. Então, esse é o caminho. Eu me lembro de um menininho, o menininho chega para mim com os trejeitinhos femininos, e aí a gente começa a sentar, brincar, ele se senta meio feminino, e na vida dele só tinha mulheres, a avó, a mãe, as primas, a tia, só tinha mulher na casa dela, a professora dele era uma professora, a diretora era uma diretora, na sala a maioria era menina, então o menino tinha tudo para se apresentar como menina. E ele chega para mim e fala assim, eu falei, do que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar de boa. Aí ele olha para mim, neco. Ele ia falar de boneca, porque já tinha me dito que ele brincava com Barbie. E eu tinha reservado o quê? O Max Steel, né, aquele personagemzinho. Aí eu falei assim, eu também gosto de brincar de boneco. Peguei um Max Steel, esse aqui é meu boneco. Vamos brincar de boneco? Eu tenho um Max Steel aqui para você. O que a gente pode brincar de Max Steel? Na sessão seguinte, esse menino não estava tão delicadinho, sentou como eu tinha sentado, ó, ele me imitando, sentou como eu tinha sentado, e começou a brincar de boneco. A criança faz de conta que ela está naquele mundo, e aquele mundo vai dizer quem ela é, porque ela vai achar o lugar dela naquele mundo. Olha, isso vai ser força para depois os terapeutas das constelações familiares descobrir qual é o local que você se coloca em determinado momento da sua história. Por isso que o Moreno, ao trabalhar o psicodrama, conseguiu descobrir, por meio dessas interpretações de papel, o papel que mais dói na pessoa. Então, olha, aí a Ana diz assim, na verdade, até as bonecas, além de serem úteis para todas as outras espécies de jogos, além de serem úteis para todas as espécies de jogos, criam a ficção de maternidade. Ao passo que o trem de ferro, os motores e jogos de armar, servem não apenas para satisfazer aos vários desejos e propiciar oportunidades de sublimação, uma defesa, mas também geram na mente infantil a agradável, fantasia de que podem construir o mundo. Por isso que você tem que entregar para uma criança Lego, brincadeiras de construir, você não pode entregar brinquedos prontos. Mas eu vivo numa sociedade, a gente não faz mais vaquinha com uma mamona, 4 palitinhos, já fiz isso, né? Um limão, enfia 4 palitinhos, e aí coloca um curralzinho cheio de vaquinha, você não vai pegar 2 sabugos, amarrar e fazer virar um carrinho, né? Fazer um trator, eu me lembro até hoje do trator que eu fiz quando eu tinha 7 anos, que era um toco, 2 pregos batidos, colocava ali uma latinha de sardinha, aí eu abaixava, colocava a cordinha para poder, né, passar a patrola, o trator, para montar a estrada. Eram as fantasias, mas era a fantasia de construir alguma coisa. Mas hoje você pode construir quebra-cabeça, você tem Legos, você tem brinquedos de montagem, você tem muitas coisas onde a criança começa a se sentir dominando o processo de construção. O adulto, o pai, o educador precisa providenciar isso para o seu filho. Por quê? Porque só com esse mecanismo bem construído, ele no futuro dará conta de ser alguém que constrói saídas, constrói formas de resolver problemas. E perceber o poder da fantasia por negação, fantasia por palavras, fala, e por atos. Ele tem que fantasiar que ele está resolvendo alguma coisa, que ele é um marceneiro,
pegou a chave de fenda, está costurando, ele vai fazer de conta. É o mundo de Bob. Lembra desse desenho? Alguém assistiu o mundo de Bob? É bem isso. Né? Raquel, só que o mundo de Bob você deve ter assistido quando criança. Eu assisti junto com a minha filha. Mas é o mundo de Bob. Tem o Caillou também. Já assistiram Caillou? Eu acho que é um filme francês. Caillou faz a mesma coisa do mundo de Bob. Mas aí ele vai fantasiando, daqui a pouco ele está numa floresta, daqui a pouco ele tá vivendo aquilo. Né? Se vocês quiserem entender a fantasia de uma criança com a roupagem bem atual, assistam Jumanji, o novo, os dois Jumandis que saíram, os novos. E você vai ver aquilo, é fantasia, está acontecendo, mas não é realidade. E a criança tem que saber que não é realidade. E aí ela diz assim, nesse ponto, então, a partir desse ponto do texto dela, diz assim, passamos do estudo dos processos de defesa e evitação, propriamente ditos, para as condições que a criança representa. Então, aquilo que a gente discutiu no capítulo 6 era processos de defesa e evitação. Como é que era? Negação por fantasia. Faz de conta que agora a criança começa a representar, ela tem um papel. Agora ela é o pai, ou ela é a mãe, ou ela é o profissional, ou ela é a professora, ou ela é o professor, ou ela é o marido, ou ela é a mulher. Ela começa a desencadear papel. E aí nós vemos uma sociedade tão ridícula, com uma discussão tão tola, tão boba, achando que a criança, então você pode deixar uma menina fazer o papel de menino e o menino fazendo o papel de menina, porque isso vai deixá-lo livre para no futuro descobrir quem ele é. A criança não vai saber quem ela é, agora ela tá testando papéis, padrões, e ela está fazendo isso, vivenciando a partir dos modelos dela, do modelo do que significa pai, do que significa mãe. Existem modelos sendo construídos. A criança ela é uma massinha que está se moldando ali. Ela não está moldando ali a sexualidade necessariamente dela ali, mas ela está moldando a identidade dela. Depois vai moldar a sexualidade, mas o primeiro passo, antes da sexualidade, é a identidade. Quem ela é nesse papel? Ela é uma pessoa masculina, é uma pessoa feminina? Quem é esse papel? Ela é ativa, ela é passiva, e ela vai jogar com isso, ela vai sentir desconforto e conforto. Então, se você força essa criança a fazer um papel que não é o que ela está feita a fazer, automaticamente essa criança começa a fazer contrapontos contra o próprio corpo dela, porque ela começa a ter essa percepção, e a gente vai ver que isso traz ansiedade. Essa ansiedade, essa angústia não se resolve, isso traz compulsão, e essa compulsão traz uma neurose. A gente vai ver esse quadro daqui a pouquinho. Então, olha, deixa eu só dar uma cutucada naqueles que poderiam me acusar de estar trazendo qualquer viés de discussão, me opondo ou falando alguma coisa sobre teoria de gênero. Ana Freud era homoafetiva. Então, nós estamos diante de uma mulher que traz as angústias de uma menina sobre a questão edipiana, sobre a questão do pênis, a questão da inveja do pênis feminina, e é uma mulher que, num determinado ponto da vida dela, percebeu-se numa opção homoafetiva, vinculou-se a uma mulher. Só para vocês entenderem como as coisas não são do jeito que alguns teóricos modernos, ditos modernos, trazem. A psicanálise, esse drama dessa nossa geração, já foi enfrentado pela psicanálise do século XX, no início do século XX. A compreensão disso já é clara nos textos de Freud. Só que o pessoal vai fantasiando, trazendo problema, e acaba até acusando de tentar forçar a barra. Não, a Ana está dizendo, respeita a fantasia da criança. Respeita o menino ao se identificar como um menino, criar identidade, entender o seu gênero social, o seu caminho social, o papel de pai, o papel de menino, o papel de brincar de carrinho, e respeita que a menina se construirá feminina brincando de boneca, brincando de casinha. Ela não vai ser inferior, ela não está se colocando num papel de inferioridade, não existe uma escravização, sabe? Isso é fantasia de sociólogos que não têm um mínimo de conhecimento da dinâmica interna, mas só estão fazendo uma análise social da sociedade. Dito isso, exposto às críticas e aos haters do mundo, ainda bem que os haters não assistem às minhas aulas, né? Voltemos para o texto da Ana. A verdadeira questão
Aí ela fala um pouquinho da academia, que a psicologia academicista, acadêmica, discute um pouquinho disso. Ela diz, a verdadeira questão é saber até que ponto a tarefa educativa deve induzir crianças, mesmo as de mais tenra idade, a dedicarem todo o seu esforço à assimilação da realidade. E até que ponto é admissível encorajá-las a desviarem-se da realidade e construírem um mundo de fantasia. Olha só o que ela está dizendo aqui. Até que ponto a pedagogia, a educação pode interferir nas angústias da criança e pode ajudar a criança que fantasia a continuar fantasiando. Tenta imaginar uma criança, uma menina, isso é um caso real, eu acho que a filha da Angelina Jolie, do Brad Pitt, passou por esse drama, se a memória não me falhar, costuma falhar. Mas assim, uma menina de 5 anos que acha que é homem, que tem pênis, que quer ter pênis, que briga se disser que ela é menina, porque ela é homem. Aí os pais levam para terapeuta, para o psicólogo, não, então respeita a fantasia dela. Ela está dizendo aqui, em 1936, ela está dizendo assim, até que ponto a pedagogia pode interferir e deixar as fantasias contradizer a realidade que incomoda. Então, ela diz, até que ponto é admissível encorajá-las a desviarem-se da realidade e constituírem um mundo de fantasia. Ela continua, quando os adultos consentem em participar nas ficções por cujo intermédio as crianças se transformam uma realidade dolorosa no seu oposto, quer dizer, algo está doendo. Por que aquela menininha, filha desses atores famosos, por que ela não pode aceitar a femininidade dela? Por que ela não pode aceitar a castração dela? O fato, por que ela não pode? Porque talvez estejam dizendo para ela que ela não tem que crescer para ter filhos. Então você tirou uma saída que a criança pode encontrar. Freud percebeu que a menina, aos 3 aninhos, ao se confrontar com a nudez feminina, a existência da castração como realidade, se identifica, se decepciona com o feminino, e ao se decepcionar, desenvolve raiva da mãe e inveja da mãe. E esse caminho faz com que ela imite a mãe, assumindo uma posição, uma identidade feminina, e passe a entender que a mãe só é forte porque é mãe. Então ela passa a querer ser mãe. E naquele momento, o único pai que ela conhece é o pai. Então ela quer ser mãe de um filho do próprio pai. Claro que ela não está trazendo conceitos éticos. Claro que ela não está pensando em incesto. Isso é um assunto que surge depois. E por isso que isso tudo vai apagar da mente da criança, é o que Freud percebeu. Mas aquela criança, ela resolve não de uma forma a aceitar o problema, a fantasiar. Mas como ela fantasia? Agora eu tenho um falo tão grande quanto a minha mãe tem. Minha mãe é mãe, minha mãe é mulher. Então eu vou ser mãe e mulher. E você tanto quanto ela. E aí ela vai, vida que toca. Agora, se você diz assim, não, você não precisa ser mãe, não. Oh, não, para que ser mulher? Você vai eu poder optar. A criança fica perdida. E ela fala, e aí? Eu posso? Então eu posso ser homem? Só que para ser homem, eu tenho que fantasiar que tem pênis. Eu tenho que fantasiar que eu sou igual ao meu irmãozinho, que é o caso que a Ana contemplou ali. E aí a criança começa a ser obsessiva e começa a repetir, e o problema passa a se agravar. Estão acompanhando a leitura que a gente acaba fazendo a partir desse texto da Ana? Olha, espera-se que as crianças mantenham as representações de suas fantasias dentro de limites bem definidos. Quais limites? Essa é a pergunta que ela quer responder nesse capítulo. Pegando todo esse capítulo, espremendo tudo, acho que a parte mais foco maior que a gente tem que ter aqui, que agrega bastante ao capítulo 6, é qual é o limite da criança fantasiar? Porque essa é uma pergunta que os pais fazem. Ah, meu filho fantasia muito, meu filho vive muito no mundo da lua, meu filho já tem idade que ele deveria não ter ainda amigo imaginário. Até que idade ele pode ter? Se eu entender que a fantasia não é psicose, e que a fantasia não é uma quebra de realidade, por isso a fantasia não é crença, e a fantasia não é alucinação. O menino que diz que tem um amigo imaginário, ele não está vendo um amigo imaginário, tá, gente? Isso é muito importante. O menino que fala assim, olha, tem ali o Joãozinho vai jantar hoje aqui em casa. Você põe um pratinho pro Joãozinho, não senta na cadeira não, que ele vai sentar. Não acredite que ele esteja vendo o Joãozinho, ele não está vendo, ele está fazendo de conta.
E uma hora você pode tirar a prova. Você pode até perguntar assim, esse Joãozinho é você que está montando. O Joãozinho é ele. Só que é ele naquilo que ele não pode expressar. E aí, só que ele fantasia, ele não acredita que o Joãozinho exista. Ele está fantasiando. E a fantasia existirá enquanto ele precisar. O problema é que quando adulto ou mais velho, ele precisa não precisar disso, ele tem que enfrentar. E o que é enfrentar? Gente, enfrentar para a psicanálise é uma coisa muito simples, extremamente difícil de fazer. É enfrentar. Enfrentar é enfrentar aquilo que é não mascarar, é não fugir, é não defender-se. Uma pessoa que perde alguém, ela tem que enfrentar que perdeu, vai doer. Uma pessoa que muda o estilo de vida tem que enfrentar que o estilo de vida mudou. Uma mulher que nasce num corpo de mulher, mas queria ser homem, tem que enfrentar o seguinte: você nasceu mulher. Você pode até pensar no futuro em fazer uma cirurgia. Mas lembra, você vai ter que alterar seu corpo. O seu corpo é esse. Você tem que gostar do seu corpo assim. Um homem que também faz o mesmo caminho e começa a dizer, eu queria ser mulher, o processo analítico dele, ele tem que entender que ele é homem. Ele pode ter escolhas homoafetivas, pode amar outro homem, viver com outro homem, são escolhas dele. Mas ele não pode, sob pena de ser psicótico, sob pena de ser infantil, um dos dois caminhos, negar a realidade. E o que é negar a realidade? A criança pode, tá? A criança pode. O adulto já não pode mais negar a realidade, porque a realidade me confere maturidade. E qual é a realidade de uma pessoa? Eu sou assim, vamos pegar uma pessoa que não anda. Não adianta ele acreditar que ele anda e por isso ele faz de conta que ele não anda. Ele é paralítico, ele é paraplégico. Vamos viver, como é que a gente vai transformar essa vida de paraplégico numa vida gostosa, agradável, feliz? Entenderam o caminho que ela está construindo? Então, qual é o limite? Aí ela começa a analisar algumas crianças. Ela diz, uma criança que acabou de ser, gravem bem isso é importantíssimo no texto. Uma criança que acabou de ser um cavalo, ou um elefante, andando por todo lado de gatinhas, miando ou roncando, deve estar preparada para, de um instante para o outro, ocupar seu lugar na mesa, ficar quieta e bem comportada. Então, aquele menininho que está lá, não, eu sou um gatinho, eu vou comer a comida como se fosse cachorro, e não sei o quê. Quem assistiu Pets 2 vai ver esse quadro, né? Um menininho de Pets 2 ele tem dois cachorros na casa, e ele quer comer como cachorro, porque ele acaba se identificando com os cachorros. Mas no momento que o pai e a mãe falam, senta, agora você é o Joãozinho, senta ali. Ele tem que sair do personagem, perceberam a diferença? Ele sai do personagem, ele está ali. Essa é a perspectiva do drag, né? O drag queen. Enquanto ele está usando a roupa, ele é uma mulher. Mas tirou a roupa, não está no personagem, ele é uma pessoa normal, um homem ou uma mulher, ou um homoafetivo, ou não, um hétero. Está cheio de drag que é hétero, está cheio de drag que é homossexual. Não tem, as coisas não estão assim. Elas não precisam estar assim. A gente que socialmente acaba encaixando, né? O domador de leões tem de preparar-se para obedecer a sua babá. O explorador ou pirata tem que submeter-se a ser despachado para a cama justamente quando as coisas mais interessantes começam a acontecer no mundo dos adultos. Sabe aquela criança que fala, não, pai, não, deixa eu... E fala, não, já deu horário. E a criança vai chorando, triste. Esse pai moderno, esse pai pós-moderno, essa geração Fiuca, né? Fiuca? É isso mesmo o nome do filho do Fábio Júnior? Que pediu desculpa por ser hétero, branco e rico. É Fiuca, né? Fiuk. Essa geração Fiuk que pede desculpa por magoar o outro, mas a gente tem que dizer para o filho assim, não, deu a hora. O filho vai chorar. E esse pai adulto, essa mãe adulta, tem que olhar para o choro do filho e falar, que legal, também já chorei um dia assim. Fala, ok, amanhã você volta a brincar. E a criança vai ter força com esse pai, não é pai cruel, não é um pai autoritário. O que é um pai autoritário? Pai autoritário é o pai que tira algo do filho, o filho vai chorar, ele dá uma bronca, se chorar, eu bato, ou se chorar, vai levar uma bronca maior ainda. Ou essa frase é cruel, tá? Essa frase é autoritária. Engole o choro. Essa frase é terrível.
Por quê? Porque ela não permite expressão. Se você tirar algo do seu filho, ele tem direito de ficar triste, ficar com raiva de você. Depois passa. Agora, se você tirar essa ferramenta dele, aí você é autoritário. Então, a criança tem que obedecer. Por quê? Porque ela ainda é criança. Você pode tirar ela da fantasia a hora que você quiser. Agora, o Batman, deixa o Batman, amanhã você continua brincando como Batman, agora você é o Joãozinho, você vai dormir. Você pode até deixar ele dormir como Batman, aí é da conta dele. Mas ele tem que entender o horário de dormir, são as regras de dormir, vai dormir. A hora de escovar o dente, vai escovar o dente. O que os pais, geração Fiuk, faz? Não, então tá bom, só hoje. E amanhã, só amanhã. Depois de amanhã, só depois de amanhã. E assim por diante. Aí, olha como é que ela arremata aqui, gente. Isso tudo, se quiser processar, vocês vão processar a Ana, tá? Eu só estou lendo. A atitude indulgente das pessoas crescidas em relação ao mecanismo de negação da criança desaparece no momento em que ela não faça, sem demora nem encrenca, a pronta transição da fantasia para a realidade. Ou tende a moldar seu comportamento real de acordo com suas fantasias, em termos mais exatos. O momento em que sua atividade na fantasia deixe de ser um jogo e se converta em um automatismo ou em uma obsessão. Jamil, eu vou contar essa história, você vai dar risada, Jamil. Jamil caiu? Jamil caiu. Ah, não, tá aqui, tô vendo. É que eu não estava vendo você. Um pastor, um colega meu, pastor Batista, lá de Brasília, foi chamado para expulsar o demônio de um rapaz que tinha chamado metade das igrejas, ninguém expulsava o demônio desse rapaz. Isso é real, tá? Aí ele chega lá, pastor Sérgio, né? Eu de vez em quando vejo ele em umas lives, ele trabalha com psicanálise hoje também, uma pessoa muito querida, e não é o pastor Sérgio de Londrina, não, que eu tenho um amigão, meu amigo do peito aqui de Londrina, é um pastor chamado Sérgio, mas é um outro Sérgio. E aí ele chegou lá e está lá, pastor, presbítero, todo mundo tinha orado, o homem tinha quebrado a casa dele inteiro. E pegou, achou estranho, entrou na casa e está o homem lá todo espumando, e aquela possessão demoníaca, né? A casa toda virada do avesso. Ele olhou assim, olhou para a pessoa, ele conhecia essa pessoa. Aí o pessoal, pastor, fica sozinho, não. Cuidado. Ele falou, pode fechar a porta, pode sair. Deixei eu sozinho aqui com ele. Aí, pastor, não, cuidado, cuidado. Né? Falei, fecha a porta, deixa eu com ele aqui. E tá lá a ovelha dele lá bufando, né? Espumando. Aí ele chega, fecharam a porta, aí ele chega para a pessoa e fala, fulano, agora é jogo sério. Acabou a fantasia. Ó, acabou a fantasia. O que está acontecendo? O rapaz endemoniado, bufando, olhou para ele e começou a chorar. Ele falou assim, mas pastor, como é que você descobriu? Mas o que aconteceu? Bom, para resumir a história, a esposa dele pegou ele numa atitude que, não sei se era de traição, de mentira, alguma coisa que ele tinha pego, e ele não sabia como sair da situação. O que ele fez? Ele fingiu que foi o diabo que fez aquilo e fingiu uma possessão. Mas como ele não estava possesso, ele começou... O que um possesso faz? Começa a quebrar tudo, ele começou a quebrar. E quanto mais ele fazia, mais tinha catarse, né? Mais ele explodia, né, para fora, e menos ele conseguia sair ele não achava saída. Aí as pessoas vinham para expulsar. E aí ele não. Qual era o caminho que ele ia fazendo? Ele ia entrando no jogo. Olha, a criança dele estava representando. Até que chega um adulto e fala: chega, para com isso. E aí ele recupera o comportamento dele e sai da fantasia. Percebe? Isso não é fé, isso não é loucura, isso era fantasia. Ele entrou numa fantasia para resolver um problema. Ele estava errado, claro, foi imaturo, foi infantil. Eu não me lembro como é que se resolveu o caso, mas se resolveu. Então, assim, eu estava dando uma aula sobre Melanie Klein e eu me lembro que o Sérgio contou isso em Brasília em 2000 acho que foi 2008, mais ou menos, 2006, que ele contou essa história para os colegas e ficou gravado na minha mente. Fantasia. Então, ela está dizendo assim, a criança, quando você fala assim, acabou a fantasia, acabou a brincadeira, a criança acaba com a brincadeira. Ela precisa acabar. E se ela não acabar? Ela não entendeu os limites dela ainda. Ela não entendeu ainda que o pai ou a mãe é um limitador. E precisa ser. Essa criança precisa dessa referência.
Aí ela começa a contar assim, uma menina, a quem tive a oportunidade de observar, não era capaz de conformar-se com a diferença entre os sexos. Olha se isso não é tão atual. A menininha tinha um irmão mais novo e um irmão mais velho. Tinha um irmão mais velho e mais novo, e a comparação entre ela própria e os dois rapazes era uma constante fonte de dor aguda. O que doía para ela? Não ter pênis. Ela não tinha pipi. Ela fala, essa conversa, né, eu vou achar o post da menininha que briga com a mãe porque ela não tem pipi. Ela briga, ela xinga, ela fica nervosa, ela chora, porque ela tem que ter pipi. E depois ela chega e fala assim, quem me cortou? Aí você fala assim, mas por que ela está pensando isso? É porque é o Édipo está acontecendo. Ela está construindo identidade feminina. A questão é que ela está dando conta de se expressar, porque talvez o ambiente familiar permita que ela se expresse. Essa angústia desse vídeo, me lembre, se alguém achar, posta. Se não achar, me lembre de eu procurar esse vídeo para vocês. É claramente a comprovação daquilo que Freud percebia que acontece com a menina. Essa menina, ao se perceber não tendo o pênis como os irmãos têm, ela recusa a realidade. Então, olha, ao mesmo tempo, ela recusa porque ela não quer sentir a dor. Então, como é que ela faz? Ela começa a defender-se com uma forma de recusar. Então, ela interpreta um papel, olha, negação por fantasia, por atos e por palavras. Então, ela começa a dizer que tem pênis. Ela começa a mostrar. Então, os irmãos mostravam para ela que tinha pênis, que eles tinham. Coisa de menino, coisa de criancinha. E ela mostrava que ela mostrava e dizia, eu também tenho, mas ninguém via nada. Ela dizia, eu tenho, é grandão, é maior que o seu. Ela falava isso ainda. Mas como isso não resolvia, ela começava a se tornar exibicionista do corpo, de tudo. Tudo ela queria mostrar para as pessoas. Então a Ana percebe isso. Sabemos, pelo que sucede no caso de outras crianças, que existem vários processos por meio dos quais ela poderia satisfazer o seu desejo. Ela poderia resolver isso não afirmando no pênis, mas ela poderia começar a trazer ênfase sobre o corpo. Então, ela coloca assim, por exemplo, a ânsia de exibir alguma coisa poderia ser deslocada dos órgãos genitais para o resto do seu corpo bonito. Esse mecanismo de deslocamento as pessoas fazem o tempo todo. Pessoas que acham alguma parte do corpo feio, pintam o cabelo para deixar o cabelo chamando mais atenção. Põe uma tatuagem em alguma parte do corpo para que aquela parte do corpo chame mais atenção. Colocam uma roupa para que a roupa chame a atenção sobre isso. Isso é estratégia normal que a gente aprende quando criança. Por que ela não fez isso? É isso que ela questiona. Poderia colocar ênfase sobre os vestidos ou sobre uma atividade física como substitutivos ou substitutos para a acrobacia dos genitais dos irmãos, mas ela não faz isso. Qual é o caminho que ela escolheu? Aí ela detalha aqui, negou o fato de que não possuía um pênis e assim evitou o problema de ter que encontrar o substituto. Então, quando ela nega a realidade pela fantasia, ela evitou a dor de ter que arrumar um substituto. Ok, primeiro ponto. Deu uma alergiazinha aqui. Segundo ponto, a partir desse momento, ela sofre uma espécie de compulsão para exibir um órgão inexistente. Então, ela começa a ser exibicionista. Do corpo também, mas não só do corpo. Olha, na esfera física, essa compulsão tomou a forma de, ocasionalmente, levantar a saia e exibir. E, do nada, essa menininha dizia que tinha um pênis. Então, o que ela dizia? Vejam que bela coisa que me deram. Ela dizia, eu tenho pipi. No físico, mas e na vida cotidiana? Como é que essa criança começa a resolver essa dor? Na sua vida cotidiana, pedir às outras pessoas, em todas as oportunidades concebíveis, que fossem admirar em dado local alguma coisa que não estava lá. Ela começou a mentir. Ela começa a desenvolver o que depois, como neurose, pode se chamar mitomania. Não era uma neurose aqui ainda não. Aqui é uma estratégia de defesa, é uma fantasia por atos e palavras. Ela dizia assim, a galinha botou ovo. Aí os irmãos iam lá para buscar o ovo, não tinha ovo. Ela é mentira, isso não é mentira, a galinha botou ovo. Né? Ou, por exemplo, escutem, chegou o carro do tio, aí todo mundo ia ver, não tinha, o tio não tinha chegado. Tem uma menina também no YouTube, eu acho que é a mesma menina que queria um marido, queria arrumar um marido, 3 aninhos. E a mãe vai dar uma bronca nela. Quando a mãe vai dar uma bronca, ela vira o jogo e começa a acusar a mãe e conta uma história.
e ela tem um sotaquezinho, eu não consegui identificar se o sotaque dela é ali. É bem regional, mas dá a entender que é nordestina, um sotaque gostoso de ouvir, mas também deu a entender um pouquinho o pessoal ali de perto de onde a Adriana está, ali a turminha que fala com sotaque meio portuguesado, meio é, Florianópolis, aquela região ali. Engraçado, parece duas regiões distintas. De vez em quando eu dou conta de confundir esses dois sotaques. Não sei por quê, mas eu dou conta. Não sei se eles são próximos de fato. Então, na realidade, nenhum ovo tinha sido posto, mas ela dizia que tinha, e garantia que tinha. Ela contava isso como verdade. No princípio, os adultos acolhiam essas brincadeiras, achavam isso interessante, só que o comportamento dela começou a superar a linha da fantasia e passou a ser obsessivo. Significa que a saída que ela arrumou não resolveu a dor e agora se transforma num problema terapêutico. Então, precisaria de terapia. Esse é um caso que a Ana trabalha. Depois ela menciona aqui um menino, aquele mesmo menino domador de leões, e ela aplica a mesma técnica, e vai dizer que esse menino não conseguia resolver o problema com o pai que ele tinha, com os leões. Lembra do leão? Quem viu a nossa aula, a última aula, o menino é dono de um circo, na fantasia dele tem 7 anos, ele tem um circo e ele é domador de animais, e os animais protegem ele o tempo todo. E entra um ladrão, quando o ladrão entra para roubar ele, no circo os bichos ficam em torno desse ladrão e levam o ladrão para fora, mas alimentam o ladrão e cuidam direitinho. E a Ana percebe que o leão e o ladrão são o pai. Os dois são o pai. E que é a angústia dele. Então, a angústia animal e a angústia ladrão. Que o pai fazia isso. O pai era agressivo por ser homem. Ele era homem. Então, Freud vai dizer que o menino caminha em 3 pontos do Édipo. A gente vai estudar isso com detalhes sobre o Édipo, mas ele caminha no ponto do... O pai é o desafiador, é o castrador, o pai é o sedutor, é aquele que seduz ele no sentido que ele quer ser igual ao pai. O pai o ameaça porque é maior que ele. O pai o seduz porque ele quer ser igual ao pai. E o pai é aquele que também diz quem ele vai ser. Quer dizer, o pai está em todo esse caminho de desafiá-lo, de tornar-se modelo dele, de tornar-se parceiro dele. E esse menino, então, agora vive um relacionamento com as feras e com o ladrão, mas num ambiente onde ele tem controle de tudo isso. E ele denuncia a angústia dele quando diz assim, os bichos só farão mal se eu deixar. Então ele passa a ter controle disso. Só que isso não resolve o problema real dele. Aí ela diz assim, o hábito da negação desenvolveu-se nele até não poder mais acompanhar o progresso dos seus anseios para transformar os objetos de angústia em seres amistosos, que o protegessem ou lhe obedecessem. Isso é um padrão infantil. Aquilo que me agride, eu me alio a ele. Redobrou os esforços, aumentou a tendência para diminuir e menosprezar tudo que a aterrorizava, tudo que suscitava a sua angústia, tornava-se objeto de ridículo. Lembra? É um circo. E como todas as coisas à sua volta eram causas de angústia, o mundo inteiro assumiu um papel absurdo. Entenderam? Como ele começou? Como é que é a estratégia que ele fez? A negação. Ele negava aquilo que o agredia, tornando isso ridículo. É interessante que, se você assistir Harry Potter, uma das mágicas que eles brincam lá, dizendo existir, chama-se ridículos. É a mágica que você enfrenta o bicho-papão. Esse menininho de 7 anos usa, não é como mágica, mas ele faz essa fantasia, né, de transformar tudo que o agride em ridículo. O problema é que agora o mundo todo o agride. Então o mundo todo passa a ser ridículo. Então ele não consegue mais ter interação social. Sua reação à constante pressão da angústia de castração era uma não menos constante fonte de gozações. Então é como se, ao tentar se adaptar ao mundo, o mundo zombasse dele. No começo, isso impressionava as pessoas, ao mesmo tempo como simples pendor brincalhão, mas o seu caráter obsessivo, quer dizer, quando o menino ultrapassa os limites, sai do ambiente da fantasia, é extremamente repetitivo, esse é o limite. Quando acontece isso, o patológico está vindo. Seu caráter obsessivo foi denunciado pelo fato de ele nunca estar livre das angústias, exceto quando zombava, e também porque, ao tentar abordar o mundo exterior com um espírito mais sério,
pagou com acessos de angústia. Pensa no menino que chega na creche e morde todas as crianças. Ele está vivendo a fantasia de que ele é ameaçado por todo mundo. Então ele está extrapolando os limites e o mundo se torna desconfortável porque o mundo vai agredi-lo. Essa criança está estourando os limites da fantasia? Está. Então um sofrimento está acontecendo. Então é hora de entender por que os mecanismos de defesa não estão desencadeados adequadamente. Como fazendo isso? Trazendo outros mecanismos de defesa, inicialmente para a criança, que é o que a gente vai ver depois, restrição ao ego, que vai ser o próximo. Regra geral, nada vemos de anormal no menino que quer ser um grande homem e que brinca de fazer de conta que é o papai. Aí ela pega um outro exemplo. Tinha um menino que colocava chapéu e virava o pai. Comportamento do pai, falava igual o pai, era chato igual o pai, sério igual o pai. Então, todas as vezes que ele colocava um chapéu, um boné, ele fazia isso. E um dia ele está desajeitado porque ele está com um boné, então ele assume esse papel de pai, até que ele percebe que ele pode pegar o boné e colocar no bolso. E quando ele põe o boné no bolso dele, aquilo se resolve para ele. O que era o chapéu para o menino? Era o símbolo do pênis. O chapéu que o pai tinha, o boné que o pai tinha, era o símbolo do masculino que se identificava com ele. E ele só sai do campo da ansiedade quando ele coloca no bolso dele, né, próximo ao pênis, aquilo que ele identificava como o pênis dele. Agora ele é masculino. Percebe? Criando identidade com o pai. Então ela vai percebendo isso em crianças pequenas, de 7 anos, 5 anos, 10 anos, esse tipo de sofrimento, fazendo essa interpretação. Vale a pena vocês lerem todo o texto que ela explica para chegar à lógica de por que o boné para ele era o símbolo do masculino, o símbolo de ser igual ao pai, por isso que ele imitava o pai para ter domínio, e por isso que ele se livra das angústias quando ele coloca isso no bolso, na figura de que o pênis estava próximo ao bolso, próximo à sua mão. Então ele diz de maneira clara, o objeto chegar ao lugar a que, de acordo com o seu significado simbólico, então o chapéu e o boné é o pênis, sempre pertencera, estava na proximidade imediata dos órgãos genitais. No que precede, descrevi muitas vezes, por falta de melhor palavra, o comportamento dessas crianças como obsessivo. Para o observador, ela vai dizer assim, para o observador superficial, reveste-se com efeito de uma grande semelhança com sintomas da neurose obsessiva, mas não é o mesmo padrão do obsessivo neurótico. Ela diz assim, que essa criança não está sabendo lidar com a frustração. E por ela não saber lidar com a frustração, ela fica tentando resolver, como uma criança que gagueja. Sabe a criança que gagueja, vai falar uma palavra, e aí ela desenvolve gagueira, o processo é o mesmo. É isso que ela começa a ter a percepção. A medida defensiva a que o ego recorre não é dirigida contra a vida pulsional. A angústia não é pulsional, mas visa diretamente o mundo exterior que provoca e inflige a frustração. As neuroses vêm de questões pulsionais. O que são questões pulsionais? Histórias da vida que foram recalcadas, traumas que eu não quero enfrentá-los. Ele está dizendo assim, não é contra isso que a criança está lutando, ela está lutando contra um jeito de viver. Tal como no conflito neurótico, a percepção de estímulo pulsional proibido é repudiada por meio do recalcamento. Assim, o ego infantil recorre à negação. Então, assim, a proporção é igual, mas não é idêntica. Ela segue o mesmo caminho, mas não é o mesmo caminho. É que a palavra idêntico só nos leva a ser similar. Idêntico é o mesmo, tá, gente? Quando você fala idem, é o mesmo. Se eu sou idêntico ao meu pai, eu não sou mais eu sou o meu pai. É que hoje a gente trouxe o sentido da palavra como idêntico, parecido. Idêntico é o mesmo. Isso é idêntico. Agora, quando é semelhante, basta você ir para um cartório, e lá no cartório eles perguntam se você quer reconhecimento de firma por semelhança ou por... Tem outro nome, mas eu vou dizer aqui por autêntico, mas tem outro nome que eles colocam. Se alguém lembrar desse nome, pode dizer. E aí, você fala, não, é por idêntico, então o preço é menor, não assina nenhum livro ali, o pessoal só reconhece, essa assinatura é igual. Agora, se é por verdadeiro, tá? Você quer que reconheça a firma por verdadeiro, você tem que assinar na frente do funcionário ali, do funcionário público, ele assina no livro, aí ele viu que foi você que assinou, ele atesta, é verdadeira essa assinatura. Percebe? Idêntico, é verdadeiro.
Então, nós buscamos muitas vezes ser idênticos, mas se nós somos idênticos, nós deixamos de ser nós mesmos. Então, nós buscamos uma similitude, uma semelhança. Aí ela avança aqui. Na neurose obsessiva, o recalcamento é garantido por meio de uma formação reativa. Na neurose obsessiva, os sentimentos invertem. A gente vai aprender melhor o que é a formação reativa. Mas os sentimentos invertem. Aquilo que eu amo tanto, eu passo a odiar e trago para dentro de mim, começo a odiar dentro de mmim, e por isso que o neurótico obsessivo é culpado. Ele é culpado de odiar quem ele ama tanto. Então, há uma inversão de sensações. Ele diz assim, já na angústia provocada e resolvida com a fantasia, ele diz assim, de modo semelhante, nas situações infantis que descrevi, a negação da realidade está concluída e confirmada quando, em suas fantasias, palavras e comportamento, a criança inverte os fatos reais. Então, o que ela está vendo, ela inverte. Na neurose, tudo acontece dentro. Então, na neurose obsessiva, eu inverto o meu sentimento. Se eu amo, eu passo a odiar. Se eu odeio, eu passo a amar. Se eu não quero, eu passo a querer. Se eu quero, eu passo a não querer. Isso é um formato obsessivo da neurose. É dentro. Existe uma angústia que se resolve nesse formato. Enquanto que ela diz, na fantasia, não. Na fantasia, tudo que eu estou vendo fora, eu inverto. Eu faço de conta que é outra coisa. E aí a manutenção das formações reativas obsessivas exige dispêndio de energia. Quer dizer, quando a pessoa é neurótica, ela gasta a energia dela mantendo a neurose. Então não sobra energia para mais nada, não sobra energia nem para ser feliz. Por quê? Porque ela está tendo que manter os problemas dela. Gente, as pessoas que sofrem e vão para a terapia porque sofrem, elas não sofrem pelos problemas que elas têm. É muito interessante isso e muito difícil de se entender se a gente não tiver o conhecimento que vocês já têm de inconsciente. A pessoa sofre não porque tem um sintoma, mas porque os mantém. O sintoma foi a saída encontrada, ela mantém esses sintomas ali. Então, ela está gastando energia com aquilo. O processo terapêutico faz com que ela não precise manter mais aquilo. Olha, pode abrir mão. Vou trazer uma tarefinha, uma dinâmica interessante que Jung comenta, que é bem gostosa, que assim, ele ensinava os pacientes dele a resolver algumas dores que eram dores psicológicas. Então a pessoa estava com uma dor na nuca, uma dor no pescoço, um braço que doía, mas era uma dor que não era verdadeira, mas era sentida. Não era verdadeira porque não acontecia no corpo, mas era sentida, uma angústia, um aperto no peito, algumas descrições de TAG, né? Parece que o coração vai sair pela boca, parece que falta ar no mundo, a pessoa... E aí isso é emocional, de fator emocional. Então ele dizia assim, primeiro passo, aceita o que você está sentindo. A pessoa entendia e começava a aceitar. Eu estou sentindo o quê? Não é o ar que está faltando. Parece que está faltando ar. Olha, não falta ar, parece que falta ar. É como se a vida estivesse faltando. Então a pessoa começa a interpretar isso. Então, primeiro, aceita. E diz para isso, transforma isso em um objeto. Então, ele usa uma figura que é chamada pela psicanálise de deslocamento. Desloca-se isso para um outro objeto. Eu me lembro que eu chegava para alguns pacientes e eu trazia a seguinte sugestão. De que tamanho, é uma técnica hipnótica, tá, gente? Mas de que tamanho e ferocidade é o seu medo? Aí eu falo assim, o seu medo é do tamanho de um cachorro pequeno, um pequinês, um chihuahua, um cachorrinho pequeno, do tamanho de um cachorro porte médio, ou do tamanho e ferocidade de um fila, ou de um cachorro pastor alemão, ou de um Rottweiler. E se a pessoa está com problema, não, é um Rottweiler. Então, assim, você se sente ali atormentado por um problema que é do tamanho de um Rottweiler. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta, então, que todo o seu problema agora é um Rottweiler. Deixa vir para sua mente esse Rottweiler, esse cachorro. Aí a pessoa imagina um cachorro. Não economiza, não. Se o seu problema é grande, está te atormentando, te tira o sono, deixa ser um Rottweiler muito grande, muito monstruoso. E a pessoa não economiza, ela transforma aquele problema dela, a mente dela, naquele cachorro enorme. Fala, ok. Agora, observa que esse cachorro tem uma coleira. Aí a pessoa imagina o cachorro com uma coleira. E tem um nome escrito nessa coleira. Eu queria que você lesse o nome. E a pessoa vê um nome nessa coleira, porque ela está sugestionada. O campo da sugestão é o campo da hipnose. E fala assim, bom, quem deu esse nome a essa coleira? Acho que foi você, porque você que está lendo esse nome. É um nome que só o dono consegue ler, você está lendo. Qual é o nome? A pessoa dá o nome. Você anota o nome, porque depois você elaborar, trabalhar um conceito desse nome. Bom, se você deu o nome,
E é o dono que dá o nome, o cachorro é seu. Então, esse cachorro que está babando aí com raiva, manda ele sentar. Ele vai te obedecer. E a pessoa na mente manda o cachorro sentar. E o cachorro senta. Ela fala, agora manda o cachorro dormir. E aí a pessoa, o cachorro na mente dela, dorme. Fala, agora fala para o cachorro ir embora. E a pessoa vê o cachorro indo embora. E você vai dizer assim, todas as vezes que essa angústia vier, você vai dizer para ela, fala assim, eu sou seu dono. Eu sei o que você está me contando. Pode ir embora. E a angústia vai embora. E as pessoas que estão trazendo esse sentimento, muitas delas simplesmente elaboram e isso vai embora. Você fez o que com ela? Fantasia. Você levou ela para o mundo da fantasia. Claro que aquela pessoa sabe que isso aconteceu na mente dela. Claro que aquela pessoa sabe que não tem um cachorro. Mas ela se permitiu fantasiar. A hipnose utiliza esse recurso o tempo todo. Você chega para uma pessoa. Orlando, Oi? quando a gente pensa e imagina, a gente usa 68% do nosso cérebro. Eu não escutei o começo da frase. Quando a gente imagina, né, ou sugestiona para a pessoa fazer isso, a gente consegue usar 68% do nosso cérebro. Você Pensa. vê. É bastante. Bastante, com certeza. E não vai sobrar energia para continuar com o problema. Claro que a pessoa canaliza nisso. É a técnica do limão e da melancia, né? Qual é o tamanho do seu problema? Tamanho... Se aceita trocar o seu problema pela melancia? Fantasiou. Entrou no jogo. Eu muitas vezes falo também da gotícula, né? Que tipo assim, imagina você como um ser enorme e tal, tal. E lá no fundo tem um ponto, como se fosse assim, um ponto de caneta, né? E é uma gotícula. Ali é essa situação que tu está vivendo. Uma gotícula microscópica. Então, olha o tamanho que você está colocando dessa gotícula, que ela é microscópica, mas ela está sendo hoje maior que você. Então, a pessoa se imagina, meu Deus, olha só, eu sou maior e eu estou colocando o meu problema como maior, né? Exato. E aí ela fantasiando por... Aí, olha, fantasia negando o problema por fantasia, por ato ou por palavra, ela se vê forte para dar conta de, agora, como adulta, elaborar. Mas é bem isso. É incrível como dá certo, porque a pessoa... Você, como hipnoterapeuta, deve vivenciar isso o tempo todo. Nossa, dos seus pacientes, né? É uma técnica que a gente percebe, é uma ferramenta maravilhosa para dar tempo da pessoa poder elaborar a vida dela. Porque ela vai ter que enfrentar. Ela vai ter que enfrentar o problema dela. Não dá para a gente apagar. Como é que chama aquele filme? Acho que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Esqueci o nome do filme. Não sei se vocês assistiram. Alguém assistiu? A Rafaela não está hoje aqui, mas assistiu esse filme? Alguém? Eu acho que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. É com aquele que fez o Máscara, Jim Carrey. O filme é muito bom. E você vai gostar, Adriana, porque ele vai para a hipnoterapia. Porque ele precisa ficar livre na mente dele, ele quer apagar a história da namorada dele, da mente dele. Não vou dar mais spoiler além disso. Então, caminhando para o encerramento aqui, olha, a energia gasta para manter, e foi boa essa observação da Adriana, dizer assim, olha, gasta-se 68% só na imaginação. Agora imagina o oposto. Se você imagina a existência de um problema, você está gastando ali também 68% mantendo um problema. O que sobrou para a sua vida? Olha, se a vida só fosse isso, só sobrou 32%. Aí a pessoa chega no consultório, para o médico, para a família, fala, eu estou sem vigor, eu estou sem ânimo. Claro, todo o seu vigor está sendo trancando alguém, que é você mesmo dentro de alguma coisa. Então, a neurose gasta a sua energia psíquica, enquanto que a fantasia faz o processo de tentar te libertar. Então, ela diz assim, um tal dispêndio é necessário para que o ego da criança possa manter e dramatizar suas fantasias agradáveis. A masculinidade dos irmãos da menina, cujo caso eu citei constantemente, desfilava diante dos olhos dela, que respondia com igual regularidade, garantindo, eu também tenho uma coisa a mostrar. Quer dizer, o tempo todo ela tinha que ficar validando a fantasia dela. Isso começa a gastar. Então, o processo é, por que eu preciso fazer isso? Na verdade, essa menina tem que ser levada à seguinte construção, não tenho pênis. Ok, não tenho. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou ser mãe, eu vou ser mulher, eu vou ser muito feliz e muito forte sendo desse jeito.
E você, mãe, como? Vou gerar um filho? Talvez não. Talvez gere alunos, talvez gere funcionários, talvez gere produção. O que vai ser mãe é outra construção. Mas naquele momento, muito precoce, a criança não tem capacidade de elaborar o que é ser mãe, mas apenas é alguém que produz algo que a torna forte. Entenderam o conceito de mãe que é montado para a menina? Então, a menina precisa disso, mas ela só vai fazer isso se ela der conta de enfrentar a dor de perdeu. Ela precisa perder. Ela precisa aceitar essa dor. Aí ela diz aqui, a inveja do rapazinho com o boné era continuamente excitada pelos homens que ele via à sua volta, pelo que defrontava persistentemente com o chapéu, o boné ou o saco de campina, porque ela menciona que ele pegava objetos do pai e ostentava. E toda vez que ele pegava o chapéu, o boné ou uma mochila, colocava nas costas, ele se sentia muito homem, igual ao pai. Então era o amuleto. Aí ela vai dizer assim, só tem um objeto infantil que é tolerável o adulto levar. E ela vai dizer assim, a força de um talismã. Você já fez alguma hipnose, Adriana, usando a figura do talismã, do amuleto? Ele é bem interessante, porque você utiliza a perspectiva da hipnose, como se chama aquele primeiro hipnólogo, tem até o filme sobre ele, eu passo sempre para vocês, para as turmas. Mesmerismo. Você transforma um objeto em objeto mágico. Então, aí a pessoa carrega aquele objeto e ela se empodera por conta daquele objeto. Então, muitas vezes é um relógio do pai, é uma blusa da mãe, é uma foto do filho, alguma coisa que tem, por natureza, força mnemônica, de memória. Eu faço diferente. Eu faço a pessoa imaginar no local seguro e ela imaginar algo que vai ajudar com que ela se sinta, no momento de dificuldade, que ela vai se fortalecer. Então, às vezes, uma frase, um gesto com a mão. Então, não deixa de ser. É um princípio de âncora, né? Isso, uma âncora. O talismã é essa mesma força. Aí ela vai dizer, isso nos acompanha a vida toda. É uma fantasia, é mais ou menos assim. Você está enfrentando um problema, a pessoa é católica, devota de um determinado santo, está com a medalhinha, põe a mão naquilo, como se agora ela fosse mais forte só porque ela fez isso. É um recurso infantil. Ah, mas a pessoa, isso é da religião dela, mas ela pode dizer assim, o nome de Deus, se eu recitar aqui o Pai Nosso, vou ter uma proteção. Ah, mas então você está me dizendo que a fé... Não, fé é fé. Está lá no campo da fé. Isso é fantasia. Fantasia não é mentira, não cabe dizer se é verdade ou mentira. Fantasia é uma realidade que eu construo para me sentir bem naquela situação. Então eu posso estar enfrentando os piores problemas do mundo e eu fantasio que eu estou bem. E eu faz de conta. Eu posso fazer isso? Posso, com um talismã, com um objeto, com uma âncora, com alguma coisa. Ela diz assim, o equilíbrio laboriosamente preservado entre a tendência que é rechaçada e a força defensora, ela é perturbado quando o sofrimento é muito intenso. Quer dizer, o estímulo externo que foi negado, o estímulo pulsional que foi recalcado, procura abrir caminho para a consciência e gera no ego o sentimento de angústia e dor. Então é por isso que a criança fica repetindo, porque a fantasia vai perder a força. Então ela fica repetindo a mesma fantasia com várias roupas, para tentar ter a mesma força. O método defensivo de negação por palavra e atos está sujeito às mesmas restrições no tempo que examinamos no capítulo anterior a respeito da negação da fantasia. Diz assim, qual é o limite dele? A idade. O adulto não consegue viver muito tempo com a fantasia, por quê? Porque nós temos a clivagem da realidade. Por mais que eu possa brincar, fantasiar, eu posso fantasiar que eu não tenho uma dívida que eu vou pagar amanhã e que se eu não pagar, vão me executar. Eu durmo, para dormir bem, faz de conta que eu não tenho dívida nenhuma, e durmo bem, vamos supor, mas no dia seguinte a dívida está ali. E aí? A realidade vem. O que eu vou fazer? Eu vou fantasiar, e aí eu vou entrar no processo de mitomania. Isso me lembra uma pessoa, o esposo de uma paciente minha, que foi mandado embora e nunca contou para a família que foi mandado embora. Todo dia, aí um dia, precisaram ligar para ele no trabalho, ligam para o trabalho, não, fulano não trabalha mais aqui.
Como assim? Não, ele foi demitido. Mas todo dia ele sai e vai para o trabalho. Ele saía, pegava o ônibus, ficava andando pela cidade, rodando, até dar o horário, depois ele voltava. Como não tinha passado o mês, ele não tinha ainda arrumado uma forma de dizer que estava desempregado, porque ele não precisou. As dívidas ainda não tinha chegado o dia de pagar, e quando chegasse, ele ainda teria alguma verba que entrava. Ele estava mentindo, ele estava fantasiando. Então, isso não é bom para o adulto racional, porque ele não cessa o sofrimento, porque a realidade chama ele o tempo todo. Aí ele diz assim: a organização do ego maduro torna-se unificada através da síntese, e esse método de negação é então descartado. Aí ele diz assim: só é reatado se a relação com a realidade tiver sido gravemente perturbada. Aí você vai dizer: Orlando, nós vamos estudar isso no futuro, assim, a loucura não é disponível para todo mundo. Então, assim, o louco tem esse recurso? O louco tem. O louco muda a realidade. Mas quem não é louco pode usar dessa técnica. Então, nós vamos encontrar situações onde pessoas não loucas parecerão loucos, surtarão, alucinarão, delirarão. Assista a um filme chamado A Ilha do Medo. Vocês vão ver esse quadro. Tá? Tem um episódio da série Mental, que o David Carradine é um psicólogo. Ele usa esse recurso. Ele usa as técnicas de ser louco, é inconsciente que ele faz isso, como se fosse louco, porque a realidade é insuportável. Então, quando o adulto não louco usa esse recurso, ele tem que se parecer louco, e ele fica mantendo, gastando, aí ele não gasta os 68%, ele gasta 100% da vida dele para manter isso, aí ele não tem mais vida. Então você vai ver pessoas que embotam, ficam ali travados. Na série Mental você vê bem isso. A técnica do psiquiatra é de confrontamento. E o psiquiatra confronta o psicólogo, e como ele confronta, chega para a esposa dele morreu porque ele usou uma técnica para liberar ela do medo de raio, e o raio pegou na esposa, matou ela. E ele se sente culpado, enlouquece por conta disso, fica ausente, a mente dele fica perdida, e ninguém consegue recuperar. Ele leva ele para uma sessão, e ele começa a xingar, ele fala assim: você é o médico, o psiquiatra, chega para o paciente assim: você é o irresponsável, você matou sua esposa podia estar viva agora, suas filhas são órfãs por sua causa, e começa a levar ele, olha o que ele está fazendo, está levando ele para a dor, está tirando todos os disfarces. Como ele não é louco, ele está ali. Então, quando ele encontra com a dor, a raiva é tão extrema, o medo, o desespero é tão grande, que traz ele para a lucidez. Aí ele se levanta, porque ele está parado, ele está travando, ele se levanta, ele pula em cima do psiquiatra e grita com o psiquiatra, dizendo assim: eu não tenho culpa, e agride. Naquele momento ele volta à lucidez. Então ele consegue recuperá-lo. Esse episódio é muito interessante. A série chama Mental, né? Muito boa. Tem a Mental espanhola, que é boa também, mas essa é a Mental americana que eu tenho. Eu tenho vídeo dela, mas acho que a gente consegue achar também para baixar. A única, aí ela remata isso que eu tinha dito. A única exceção possível na neurose é o talismã dos neuróticos obsessivos. O talismã do neurótico obsessivo é aquilo assim: eu tenho que fazer tal coisa. Se eu não entrar com o pé direito, não funciona. Se eu não usar tal short, ou tal cueca, tal dia, meu time perde. Sabe, ele cria um mecanismo de controle de tudo. Se eu não fechar a porta 3 vezes, ela corre risco de ficar fechada. Então, se eu fechar 3 vezes, dá certo. A gente pensa que o problema é ele fechar 3 vezes. Não, aquilo foi a saída que ele encontrou, foi o talismã dele. Mas não estou interessado em vincular-me a uma opinião sobre a propriedade de tais pacientes se agarram tão convulsivamente e que representa uma proteção contra impulsos proibidos interiores ou contra perigosas forças exteriores, ou se combina talvez a ambos tipos de defesa. Então, esse talismã os obsessivos utilizam. O método de negação em palavras e atos está sujeito a uma segunda restrição, que não se aplica à negação fantasia. Em sua fantasia, uma criança ela é suprema.
ela manda, a fantasia é dela. Eu tinha um menininho, que foi meu pacientezinho, 13 anos, 11 anos, vivia crises de raiva intensa, por conta da raiva ele estava gaguejando, ele não queria ir mais para a escola, parou de aprender, começou a ter um problema de baixa autoestima, a autoimagem dele prejudicada, e tudo porque na escola um grupo de meninos começava a fazer bullying com ele, e ele não conseguia vivenciar a raiva dele. E eu dei para ele uma massinha, sabe aquela massinha que você aperta, ela sai pelos... Até teve uma colega que o filho pequeno pegou uma massinha dela, se pôs na boca, a bolinha estourou, foi para a garganta, foi para o hospital, o negócio foi violento, tá? Então, a massinha não pode ser dada para criança que põe tudo na boca. Massinha não, essa gosminha. Ele apertava, então toda vez que você se sentia ansioso, que te falta ar, respiração, porque ele costumava até desmaiar, você vai pegar, você vai andar, eu dei para ele essa massinha, a terapia dele era feita com massinha na mesa, eu colocava massinha, a gente conversava, ele mexendo com massinha, fazia objetos com massinha, e ensinei a mãe dele a fazer isso, sempre ter massinha perto dele, para ele controlar a raiva dele, e um dia um menino chutou a mochila dele, e eu disse para ele assim, como é que você agiu? Eu falei assim, Orlando, eu enfiei a mão no bolso, peguei a massinha, apertei a massinha, eu apertei com tanta força, Orlando, que ela explodiu. E falei assim, como é que você sentiu quando ela explodiu? Eu falei assim, nossa, eu me senti tão bem que eu olhei para o menino, dei risada dele, saiu, e o menino nunca mais mexeu comigo. Porque sempre ele recuava, ele desmaiava, ele chorava. E olha, agora com esse amuleto, com esse talismã. Então o que passou? Eu ensinei para ele uma técnica de controlar fora. Vai ser para a vida toda? Não, era para a crise, era para aquele momento, porque ele estava em terapia. Hoje o menino está bem, está tranquilo, cresceu, se tornou um jovem que conseguiu enfrentar suas angústias totalmente, não sofre mais nenhum impacto, mas precisou enfrentar. Tá? A criança, então, ela é dona da própria fantasia, e você precisa mostrar para ela isso. Então, se ela é dona, você tem que buscar fantasias que estão ao alcance dela. Gente, fechamos agora o conteúdo, né, com a última frase que eu vou ler dela, diz assim, pode ser que a angústia pare nesse ponto e fique vinculada a um sintoma original. Mas se a tentativa de defesa fracassar, poderá haver maior desenvolvimento que leve diretamente a um conflito interno, a viragem de luta defensiva contra a vida pulsional e, por conseguinte, na autêntica elaboração neurótica. Ela está dizendo assim, se a defesa de negação em fantasia, negação em atos, negação em palavra, não resolver, talvez a criança se torne uma criança neurótica. E aí as resoluções serão por outro caminho. Ela vai abordar isso depois também, tá? Porque por enquanto ela só está vendo assim, como é que a criança resolve o problema? E precisa resolver. E a gente não precisa patologizar essas crianças, mas se não se resolver, isso vira compulsivo, isso vira um problema. Então eu posso trazer brincadeiras para essa criança, eu posso fomentar para ajudá-la a aceitar o seu momento. Temos 2 minutinhos, querem comentar alguma coisa? Tereza, ficou mais claro um pouquinho o texto? Ficou, sempre depois que você dá a aula, fica muito mais claro. Ah, que bom, que bom. Muito mais claro. Márcia, Jamil, Raquel, Jaquelina, Adriana. Orlando, que nem Sim? você falou ali a questão da raiva com a massinha. E uma criança com medo? Pois é. Sempre a gente busca, porque muitas vezes, inclusive a raiva advém muitas vezes do medo. O primeiro ponto para a gente ajudar uma criança a enfrentar com medo é emprestar medos. O medo é grande quando ele não tem nome, ele não tem sentido. O medo precisa para a criança ter sentido. E se a criança não te dá, não traz para o terapeuta um medo específico, estou com medo de quê? Não sei. Estou com medo. Monstro. Hã? Ele fala que é do monstro. Do monstro. Então, o monstro não tem, percebe? Ele não tem rosto. É um monstro. Então, mas quando tem inseto na casa, eles que faz maior escândalo, em 7 anos. Então, mas ele pode estar fazendo deslocamento. Já é um processo de neurose. Aí, se houver o deslocamento acontecendo e o deslocamento não está resolvendo, porque o que acontece? A cena do inseto, ela existiu um dia, um primeiro momento, e aí, inicialmente, a gente pode emprestar para a criança um medo.
Como a gente empresta medo? Com historinhas, com contos de fada, com histórias próprias. O pai e a mãe talvez tenham que mostrar que eles também têm medos. Alguns Mas ali eu trato os dois, o problema da criança é os pais. Né? dos pais. Aí Lacan diz isso. Né? A criança é sintoma dos pais. Sim. Então, o que você pode, para esse momento, é emprestar para a criança medos de historinhas. Então, ela precisa, ela tem que não fugir do medo, tornar o medo adequado, tornar o medo o animal de estimação dela. Eu comecei a explicar também ele sobre coragem, colocar que existe a coragem, não sei se... Mas, olha, quando você trouxer para o campo da explicação, você tira do campo da sensação. São campos diferentes, são pontos diferentes. Tá. Porque daí ela vai resolver aqui, e ela não resolve, de fato, o problema. É diferente de você emprestar histórias. Então, por exemplo, isso não foi a Ana percebeu isso, ela fala da arte do brincar, e a Melanie Klein melhorou mais ainda isso. Quando você brinca com a criança dinâmicas disso, ela começa a elaborar. Tem um trecho, você assistiu o filme A Jornada da Alma? Não. A cena final do filme, A Jornada da Alma é a história da Sabina Spielrein. Ah, assisti, sim. Assistiu. Mas não é o Método Perigoso, não, que os dois contam a história da Sabina. É que na Jornada da Alma tem que tem aquela creche das crianças? Isso, exato. Lembra o menininho que não soltava as mãos? Sim. Então, todo mundo que tenta soltar as mãos, por que você está com a mão assim e leva para a razão? Ele prende mais a mão ainda. Ela faz ele se encantar com o macaquinho que toca piano. Sim. E aí ele se encanta tanto, ele sorri tanto que esquece as mãos. Então, quando ele esquece, ela vai e tira as mãos dele e desfaz o problema. Então, assim, aquilo ali ele estava resolvendo um problema, aquilo não era um problema. Então ela estava segurando, enquanto ele segurasse as mãos, ele estava resolvendo um problema. Por isso que ele não soltava as mãos. No momento que ela consegue liberar ele do problema interno, a energia psíquica dele fica livre para se divertir com o macaquinho, a mão não tem mais relevância. Aí ela tira. Quando ele percebe que ele pode ficar bem com a mão solta, ele fica bem com a mão solta. Eu tenho que estudar mais, porque, na verdade, a minha ideia não era trabalhar com criança, mas está surgindo, né? Daí, o que eu vou fazer? Tipo, as pessoas pedem... E aí, hoje, essa mãe comentou que ontem teve uma cena que a criança se assustou com um inseto, um bicho, e o pai pegou e disse que, tipo, bateu no menino, então, ó, só piorou a situação. Só piorou. Fixou. Aquilo que seria uma experiência ficou fixado. Mas tem muito que estudar. Não era só para ter uma ideia, eu tenho que estudar mais. Tem um floralzinho bom para esse tipo de medo. Medo específico chama mimulus. E o medo, não se sabe de quê, se chama aspen. É um floral de Bach. Então você pode pedir um rescue, que é para tudo, e agregar um mimulus, que já tem no rescue, mas você só aumenta a força dele. Isso floral, né, para ir para um outro campo do sutil. Né? Mas no campo da psicanálise, ela, por ser criança, é só brincar dinâmicas que elaborem o medo. Não explica, tá? O grande erro dos pais é achar que a criança vai explicar porque ela é racional. Isso não está vivendo no campo racional. Então, a montar, elaborar o medo com técnicas, eu tenho que ver isso. O pequeno Hans, por isso que pode ser deslocamento. E aí tem uma coisa, se o pai é agressivo, o pai virou inseto, talvez, agora. Eu percebi. E ele está na idade de 7 anos, né? Bem na idade que o pai é o herói, e ainda o pai bate, porque ele falou outro dia para mim, mas o meu pai bate no meu cachorro, eu não gosto quando ele faz isso. Ó. Eu tinha um pacientezinho que a mãe xingou o cachorro de tudo quanto é nome, ele me contou, porque o cachorro fez cocô no tapete. E era só palavrão. Pensa numa lista de palavrão? O menino me contou. Aí eu cheguei para a mãe dele um dia, na sessão com ela, e falei assim, você xingou ele um dia disso? Ela, ele te contou? Eu falei, não, ele contou que você xingou o cachorro. Ele é o cachorro. Percebe? Ele não contou, minha mãe me xingou. Minha mãe xingou o cachorro. Sim. E por que eu sabia que era ele? Porque ele disse que o cachorro fez cocô no tapete. Ele chegava no consultório dizendo que queria fazer cocô. E ele chegava no consultório querendo soltar pum. O tempo todo. Emocional. E ele falava o tempo inteiro sobre anos.
sobre enfiar o dedo no ânus, mas ele não falava ânus, não, usava outra palavra mesmo. E focado, fixado. Olha a neurose acontecendo. Ele já tinha ultrapassado as defesas. Era repetitivo. Ele pegava os bichinhos dele, ele enfiava o dedo no ânus, e aí a mãe começava já a interpretar que o menino podia ter sido abusado. Sim. E aí a gente até explorou esse campo do abuso, porque havia casos na família, e na verdade tudo era o pai, eram as fantasias edipianas acontecendo, e uma fantasia que o Freud trabalha é exatamente do menino de ser penetrado pelo pai. É uma fantasia. Então, ela está dentro do campo do Édipo, de enfrentar o pai, do pai violentá-lo e do pai ser o parceiro dele. Tudo é uma fantasia. Só que a criança fala sem o monitoramento da ética, da moral. E você não precisa explicar para ela isso. Só deixa ela viver. E o que eu providenciava para esse menino? Vamos desenhar. Ele desenhava esse bicho. Um dia ele desenhou esse monstro, era um monstro. Aí ele riscou tudo, agora vamos rasgar ele, rasga, joga fora, rasga. Ele pegou, aí ele saiu alegre, porque ele conseguiu. Então você pode ajudar ela a desenhar um inseto, a riscar um inseto, a alterar um inseto. Depois um dia ela vai poder desenhar um inseto bonitinho. Um dia você pode assistir um desenhozinho com ela das joaninhas que são bonitinhas, mas você não precisa, olha, tá vendo? Aquele inseto não relaciona, porque ela vai fantasiar que aquele bichinho não é o bichinho que ela vê em casa. Sim. E não tem problema, porque ela só precisa deixar ela deslocar tudo isso. Nossa, o campo de elaborar a criança é bem gostoso, porque é da fantasia. Sim. E aí está levando ele à obesidade. Entendeu? Porque imagina como está essa casa, né? É defensivo. Ele não está se sentindo protegido, né? A gordura. Ele cria proteção. Pele protege. E protege emoções. Se sentir afagado. Quando não é... lembra, eu falei já para vocês do livro, né? Sim, eu estou lendo. Uhum. Tá conseguindo achar a identidade. Isso, exatamente. Deixa muito claro isso. Nossa, é muito, meu Deus. Todo mundo tem que ler. Tem, precisa. Nossa, vamos concluir. Como chama esse daí, Orlando? Mal Profundo. Como? Mal Profundo. Tá. Ele, acho que é 28 que ele está, né, Adriano? Eu comprei faz tempo, eu estou lendo ele, mas é bem em conta. Um livro bem em conta pela Amazon, né? Mal Profundo. Vale a pena ler, vale a pena ler. Sabe, não é? Quem indicou ele foi uma colega na supervisão, a Mayra, e indicou esse, indicou do sono. E esse aqui também, muito bom também para o futuro, vocês colocarem na listinha de vocês, para vocês comprarem. Por que nós dormimos? Ele não é da psicanálise, mas ele traz explicações da neuropsicanálise sobre dormir. Bem interessante também. Também livro barato, sabe? 20, 28. É um lanche no McDonald's, dá para você comprar quase que 2 aqui. Eu fui na quarta-feira passada, que eu não pude dar aula, que era aniversário da minha filha, fomos a um rodízio de sushi, de comida japonesa. Meu Deus, tem que ter fôlego. Saí de lá, ficou mais de R$400, né? Comi muito bem, comida deliciosa, mas, gente, quantos livros não dava para comprar com R$400? A minha filha não pode nem escutar, né? Acaba a graça do presente. Então, assim, é muito barato. R$28, R$30 no livro, isso gente, é a nossa cultura, né? Gente, um abração, muito feliz de ter estado passado essas horinhas com vocês. Nos vemos na semana que vem com restrição do ego. Fechamos esse tópico, que são caminhos de evasão da dor, porque daí a gente vai entrar nas defesas específicas, tá bom? A Ana trabalha 10 mecanismos de defesa, a gente vai trabalhar cada um deles. Um abração, boa semana para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Até quarta. Tchau. Até quarta. Até. Tchau, tchau.